smartphones Honor e alcançou o feito num evento de teste preparatório para a segunda edição dos Jogos Mundiais de Robôs Humanoides. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Botafogo, Guarani. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Botafogo, Guarani. Botafogo, Guarani. Apresentação, Júlio Nascimento. São 4h35, horário oficial do Brasil. Grande e forte abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando com o Enquanto a Bola Não Rola. Hoje tem decisão para o Guarani, 5 horas, horário de Brasília, no Almeidão a bola rola. Guarani, Botafogo da Paraíba, jogo importantíssimo que você confere a partir de agora. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Já tem Bugrão em campo contra o Belo, com a narração de Carlos Cabela, comentários de Gabriel Castro, reportagens de Antônio Lupe. Estarei aqui no Central da Bola, atualizando, dando F5 na tabela de classificação e também de olho em todos os outros jogos no Brasil e no mundo. Trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha, nessa tarde de muito futebol. Então, sem mais delongas, vamos girar o timaço da CBN, primeiro com o destaque do Guarani. Hoje é vencer ou vencer, Bugrão, não me invente nada diferente disso. O primeiro destaque do Bugrão é com ele, Antônio Lupe. Boa tarde pra você. Tudo bem, Júlio? Boa tarde pra você. Uma excelente tarde de sábado pra quem acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. O Guarani vive um momento turbulento na Série C, bem na reta decisiva, na reta final da primeira fase. Nos últimos 7 jogos, apenas uma vitória. E na última rodada, vencendo por 2-0, permitiu o empate do Ipiranga de Erechim em pleno estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mas, se o Guarani colocar fim a essa sequência negativa e conquistar a vitória contra o Botafogo lá no Almeidão, o Bugre
praticamente garante vaga na fase decisiva da terceira divisão do futebol brasileiro. O técnico Hélio Cizenando, que também está pressionado no cargo, ele faz uma mudança no ataque. Luca vai para o banco de reservas e Maranhão vai ser o companheiro de Herbert no ataque do Alviverde. Guarani confirmado com Kaique França, Dudu, Jonathan Costa, Maurício Antônio e Emerson. Emerson, que volta à equipe titular também após cumprir suspensão. Luiz Otávio, Isaac e João Paulo Cauã Jesus. Herbert Maranhão é o time titular do Guarani que vai enfrentar o Botafogo na Paraíba. Esse é o Guarani com o Maranhão escalado como a principal novidade no ataque. O Luca não aproveitou as chances e por isso vai para o banco de reservas. Daqui a pouco a gente comenta com Gabriel Castro as mudanças do Hélio Cizenando. Também precisa vencer aí para ter chances, seguir no comando do Bugre nessa reta final de temporada. E agora o destaque do Botafogo, meu caro Antônio Lupi. O Belo, né? Bafo é o outro. Esse aí é o Belo, certo, Antônio Lupi? É o Belo, o Botafogo da Paraíba, que, aliás, nos últimos anos tem encontrado uma dificuldade tremenda quando o assunto é acesso. Vai bem na primeira fase, mas chega na fase de grupos e joga tudo pelo ralo. Porém, em 2026, os torcedores do Botafogo da Paraíba querem uma história diferente. E o momento do Botafogo é muito bom. São 9 rodadas invicto, com 6 vitórias e 6 vitórias e 3 empates, sob o comando técnico de Marcelo Fernandes, conhecido do torcedor do Guarani e também do torcedor da Ponte Preta, porque era ele o técnico do título da Macaca na Série C do ano passado. O Botafogo da Paraíba tem jogadores experientes no elenco. Diogo Matheus, que um dia já passou pelo Guarani. Também tem Nenê, o experiente. É ele quem comanda o meio-campo do Belo. E no ataque, 2 figurinhas carimbadas do futebol brasileiro. Henrique Dourado, o ceifador, e Rodolfo, que já rodou o estado de São Paulo, fazendo gols, inclusive na dupla campineira. É isso aí, o Botafogo de muitas peças conhecidas. Nenê, jogador que tem idolatria em Vasco da Gama, em PSG, muito conhecido também aqui em São Paulo por passagens pelo São Paulo, pelo Santos, hoje camisa 10 da equipe do Botafogo da Paraíba. Gabriel Castro, comentarista CBN, para essa decisão hoje do Guarani. Eu tô tratando como decisão, Gabi, porque em caso de vitória o Guarani pode até matematicamente confirmar vaga na próxima fase, vai depender de elementos que eu vou trazer daqui a pouco, mas se não classificar matematicamente, é virtualmente classificado. Sim. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Júlio Nascimento, Antônio Lupi, aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. É isso, é jogo que vale classificação antecipada para ambas as equipes. O Guarani matematicamente, o Botafogo matematicamente se vencer e para o Guarani moralmente, né? Porque com 30 pontos, confrontos diretos que vão acontecer, uma vitória hoje coloca o Guarani sim na próxima fase e embalado para o confronto direto contra o Brusque no Brinco de Ouro na última rodada. Então hoje é jogo grande, é jogo importante, com uma carga emocional de pressão muito forte. É o jogo do momento contra a campanha, tá? Porque o momento é do Botafogo, como disse o Antônio Lupi, 9 jogos sem perder, 6 vitórias neste período, mas a campanha é do Guarani. O Guarani ele é mais uniforme nesta Série C. Tem um ataque melhor, 31 gols contra 23 do Botafogo. Individualmente, o Bugre é melhor, Kaique França goleiro, tem o William Farias no meio-campo, tem João Paulo que é o seu maestro. O Botafogo teve a saída do Lisca no final de abril, teve a chegada do Marcelo Fernandes. Então, assim, é um embalo mais recente. Então, o Guarani eu vejo ele mais linear, sempre no G8, sempre próximo do G4, sempre próximo do líder, com altos e baixos, é verdade, mas sem grandes oscilações. Tanto é que chega nesta reta final aí em quarto, perdeu a gordura, mas o jogo é interessante. Eu acho que vai ter que ter controle dos nervos, vai ter que jogar. O Guarani tem qualidade e todas as possibilidades de vencer nesta tarde em João Pessoa. Esse é Gabriel Castro, que vai analisar todos os detalhe a detalhe desse jogo do Guarani, mais do que importante na Série C do Campeonato Brasileiro. E para trazer todas as emoções, hoje com a promessa de Ziriguidum, hein? Carlos Cabela!
Tudo bem, Cabelinho? Um abraço pra você, sempre muito concentrado em tudo que acontece no gramado. Sempre muito concentrado, não só no gramado, como na tela também. Muito boa tarde pra você, Júlia, boa tarde a todos os amigos que estão ligados aqui no futebol da CBN Campinas. Uma tarde quente, calorenta, lá em João Pessoa, 27 graus neste momento. Detalhe, hein? Essa região do país, final de tarde, sempre costuma chover. A umidade relativa do ar nesse momento lá está em 71%. Ou seja, é aquele abafamento total. Melhor para quem está acostumado, não é, Julião? É isso, né? Então o Botafogo tem esse elemento calor aí ao lado também. Inclusive dá pra ver que a torcida do Botafogo, que promete fazer um caldeirão hoje, todo mundo procurando a sombra, né? Apesar do costume, todo mundo ali fica procurando a sombra pra se refrescar um pouquinho antes da bola rolar. Já tem o duelo do Guarani contra a equipe do Botafogo. Olha, gente, vamos trazer aqui então Central da Bola para atualizar e explicar tudo. É a Série C em sua 18ª rodada, além de Guarani e Botafogo. A bola rola às 5 horas para Ituano e Paysandu no Novelli Júnior. Volta Redonda contra a Floresta no Raulino de Oliveira. 7h30 da noite tem Confiança e Anápolis. Jogo no Batistão. No mesmo horário, Arena Pernambuco, Santa Cruz joga contra o Caxias. E amanhã, dando sequência à rodada, Inter de Limeira contra Figueirense, Brusque contra Amazonas, Maringá contra o Barra. E também a bola rola amanhã para Maranhão, Itabaiana, Ipiranga e Ferroviária. Esses dois últimos jogos às 6h30 da noite. Situação da Série C é esta: Brusque, 30 pontos. Inter de Limeira, 28. Botafogo, 27. Guarani, 27, mais uma vitória a menos. Ferroviária, 27, com saldo inferior ao Guarani. Paysandu, 26. Santa Cruz, 25. Ipiranga, 25. Primeiro time fora da zona de rebaixamento, fora da zona de acesso, é o Amazonas. O Amazonas tem 24 pontos. Júlio, o Guarani pode se classificar hoje? Sim. Em caso de vitória, o Guarani vai a 30 pontos. E aí o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Amazonas, tem 24. Vários times têm 24, caso do Maringá, do Floresta, Maranhão, Figueirense, mas todos esses com uma vitória a menos em relação ao Guarani. Então eles já sairiam da equação. Aí o olhar é para o jogo do Amazonas, que nesse final de semana enfrenta a equipe do Brusque. Em caso de vitória do Guarani, tropeço do Amazonas, aí o Guarani tem o acesso garantido ao quadrangular final para disputar aí com mais 7 times a próxima fase. Em caso de empate, o Guarani vai a 28, aí vai ter que esperar a rodada desenrolar, até porque são muitos confrontos diretos. Mas uma coisa é fato, mesmo se não matematicamente, a vitória hoje deixa o Guarani com 99,9% de participação dentro da próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Esses são os nossos primeiros destaques enquanto a bola não rola. Agora são 4 horas e 45 minutos. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. O Savenhago nasceu do sonho de uma família. Meu pai, quando ele comprou a primeira loja, ele falou assim: esse é o negócio da nossa família. Ele ficava no açougue 5 horas da manhã e eu no caixa. Não era fácil, mas o que era uma loja virou centro de algo muito maior. É uma empresa de sucesso. E ganhou bairros, cidades, entrou na vida das pessoas e se tornou a rede forte do interior. Isso mostra que a gente conseguiu fazer a diferença na vida das pessoas. Não posso deixar de agradecer a todos os funcionários, a nossa família, né? Então, o orgulho hoje que a família do meu pai tem 14.300 irmãos e irmãs. 50 anos depois, o sonho continua sendo escrito, do jeitinho que começou, perto de casa. Gratidão a todos os nossos funcionários. Savenhago, a rede forte do interior. Apoio CBN.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Os cuidados com o seu Mini tornam cada experiência ao volante ainda mais especial. No pós-vendas da Mini Germânica, você conta com atendimento personalizado, serviços realizados por técnicos especializados e peças originais. Tudo para preservar a performance, a segurança e o prazer de dirigir o seu Mini. Agende sua revisão na Mini Germânica. Esperamos por você. Consulte condições. Dirija com responsabilidade. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Enquanto a bola não rola. Botafogo, Guarani. Apresentação: Júlio Nascimento. Atenção, atenção, 4 horas e 48 minutos, estamos de volta enquanto a bola não rola aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Daqui a pouco tem Guarani em campo, diretamente do Almeidão, São João da Paraíba. O torcedor do Belo vai chegando, né? Hoje o Guarani vai encontrar, claro, um ambiente hostil em termos futebolísticos, mas mesmo jogando fora de casa precisa se recuperar dessa sequência ruim. Pois não, Gabriel Castro? Da diretoria do Botafogo, uma decisão acertada, porque os ingressos R$15 a inteira para um determinado setor e R$ 7,50 a meia entrada. Então é reta final, é decisão, ingresso mais barato, 7 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Certamente a gente deve ter na casa de 8, 9 mil torcedores para poder apoiar a equipe local. Então fica a lição, né? Dependendo do resultado, o Guarani vai precisar do seu torcedor na última rodada contra o Brusque, quem sabe, né, uma promoção de ingresso, porque a gente sabe que hoje em dia ingresso ele não custeia absolutamente nada, então não precisa colocar ingresso caro, porque o futebol está muito mais caro do que o ingresso que você vai colocar. Isso, ingresso, dinheiro, renda, você consegue através de patrocinador, de outras fontes, não só do seu torcedor da entrada. Então já fica a lição aí para a última rodada, quem sabe a diretoria do Guarani colocar um pouquinho mais barato para lotar o Brinco de Ouro na última rodada, porque faz diferença estádio cheio. Pois não, meu caro Antônio Lupe. Bom, Júlio, durante a semana nós tivemos uma entrevista coletiva com o zagueiro Jonathan Costa. Ele que voltou recentemente à equipe depois de um problema que ele teve no joelho. Jonathan Costa falou sobre a preparação, o clima no vestiário e também sobre o momento financeiro grave que o Guarani atravessa, até porque o clube está com pendências com o grupo de atletas. Desde quando eu cheguei aqui é um grupo fantástico, montado pelo Guarani. Nunca teve, cara. É notícia ruim, infelizmente, roda 7 vezes mais do que notícia boa, né? Mas não tem nada disso aqui, a gente tá bem, a gente tá focado. O grupo é fantástico. Infelizmente, cara, só joga 11. Uns jogadores vão ficar chateados mesmo. Isso acontece. Mas a gente tá focado, a gente tá junto. E é manter esse respeito entre nós e vamos seguir. A gente está passando um período complicado sobre a SAF, sobre tudo isso. A gente colocou na nossa cabeça, a gente fez algumas reuniões assim, colocou na nossa cabeça que a gente tem que focar, cara, no trabalho. A gente está fechado com a comissão, com todo mundo. A gente trabalha, a gente quer receber, né? Mas a gente deixa na mão do Romulo, a gente conversa com ele, pô. Ele falou assim, estou fazendo o possível, então a gente tem que fazer o possível aqui também. Claro que a gente, como eu falei, a gente precisa trabalhar, a gente precisa, as contas no boleto não para de chegar, então a gente continuar trabalhando, a gente está trabalhando, cara. A gente está deixando isso com o presidente, com as pessoas que precisam resolver isso, e a gente está seguindo o nosso foco. A gente está focado, a gente está treinando,
A pressão existe, a gente sabe a camisa do Guarani e a gente está focado agora em subir, cara. Tá focado no Botafogo, treinar essa semana, hoje, amanhã, viajar amanhã. É isso, o zagueiro Jonathan Costa falando sobre esses problemas financeiros que também assombram o Guarani, não só o Guarani, né? Infelizmente, vários clubes do futebol brasileiro, e o Guarani é mais um que está com salários atrasados. Mas, segundo o jogador, tudo isso é problema da diretoria. Eles colocaram que vão se unir, buscar esse acesso, mas que cobram uma mudança da diretoria para colocar a casa em ordem, porque é muito importante, né, Júlio? Receber em dia, porque aí as coisas ficam um pouco mais fáceis. E acho muito importante o Jonathan Costa isolar esse ruído neste momento. Faltam 2 jogos, Gabi. Então até mesmo durante a coletiva, né, a gente trocando essa ideia com o Jonathan Costa, olha, se tem um jogador que não gosta da comissão técnica, se não está satisfeito, deixa para resolver isso depois. O Guarani está muito perto de confirmar o primeiro objetivo e isso é mais importante neste momento. Sem dúvida. E eu espero que isso de verdade não seja apenas discurso, né? Que seja na prática também essa confiança. É óbvio que a diretoria precisa fazer a sua obrigação. É o mínimo pagar salário. A gente entende o momento que é vivido ali, montou um elenco muito caro, mas tem essa obrigação com os atletas, então precisa dar conta do recado, precisa pagar o salário, porque a gente ouviu na entrevista aí, né? Falando sobre contas, família, aí tem a questão do aluguel, então assim, tem um desgaste emocional muito grande, tá devendo o salário, a insegurança financeira, e isso acaba levando uma coisa a outra, perda da confiança na diretoria, porque daí ela não consegue fazer tipo de cobrança para jogador, o vestiário começa a ficar dividido com alguns jogadores, reclamando sobre salários em dia, sobre valores atrasados, cria uma insatisfação e vai contaminando o grupo, isso é muito normal. Dificuldade para manter atletas, então o Guarani precisou se desfazer de alguns atletas, e a gente sabe que o Campeonato Brasileiro da Série C, você precisa ter profundidade, você precisa ter elenco, jogador no banco de reservas para poder mudar um jogo, e o Guarani teve saídas importantes até no seu setor de ataque. Problemas jurídicos, a gente viu há pouco, né, a saída do Cicinho colocando o Guarani na justiça, se não acertar, vem transferban pela frente, enfim. É uma série de problemas, então a diretoria precisa fazer a sua parte, deixar em dia e o atleta tentar se concentrar, porque é reta final, ele precisa buscar essa classificação, restando 2 jogos, porque tem um quadrangular pela frente. E o Guarani não pode se esquecer do ano passado, viu? É importante se classificar e se classificar bem, para poder decidir em casa, porque dependendo do grupo ali, imagina, cai com o Paysandu, cai com o Santa Cruz, aí vai definir na Curuzu, ou vai definir em outro estádio que está muito lotado, então é importante se classificar e, se possível, se classificar bem entre os primeiros. Muito bem, chegou o momento de escalar os times, vamos com a ficha técnica de Guarani e Botafogo. Guarani! Que tá pronto e escalado pelo técnico Hélio Cizenando, com camisa de número 1 no gol, Kaique França. Na direita, com a camisa de número 20, Dudu. Na zaga, 95, Jonathan Costa. Com a 2, Maurício Antônio. E na lateral esquerda, com a meia dúzia, Emerson. Meio campo do Bugrão tem 55, Luiz Otávio. 21, Isaac. 10, João Paulo. E 66, Cauã Jesus. No ataque, Herbert tem a 27. 99, Ed Maranhão. Repetindo a formação titular do Guarani, Kaique França, Dudu, Jonathan Costa, Maurício Antônio e Emerson. Luiz Otávio, Isaac, João Paulo, Cauã Jesus, Herbert e Maranhão. No banco, à disposição do professor Hélio Cizenando, 77, Matheus Klaus, 26, Renan Castro, 3, William Farias, 4, Rafael, 8, Natamelo, 15, Carlos Eduardo, 18, Matheus Guilherme, 45, Rafael Freitas, 9, Luca e 97, Neto Costa. Futebol, vamos CBN. Botafogo, paraibano. Botafogo! Você é o mais belo e glorioso. O alvinegro da Estrela Vermelha, o Botafogo da Paraíba, o Belo, entra em campo com camisa de número 27, Luiz Daniel no gol. Na lateral direita com a 2, Diogo Matheus. Na zaga 3, Ian Souto, 14, Igor Moraes. E na esquerda com a camisa meia dúzia,
PK. No meio-campo, 20 Thalisson, 28 Lucas Cândido e 10 o experiente Nenê. No ataque com a 7, Dudu Ratamoto, 9 Henrique Dourado e com a 77 Rodolfo. Repetindo a escalação do Botafogo da Paraíba: Luiz Daniel, Diogo Matheus, Ian Souto, Igor Moraes e PK. Thalisson, Lucas Cândido, Nenê, Dudu Ratamoto, Henrique Dourado e Rodolfo. No banco, à disposição de Marcelo Fernandes, 21 Leandro, 4 Simon, 11 Diego Tavares, 15 Caion, 16 é o Bull, 17 Jonas Toró, 22 Léo Pereira, 25 Caio Garcia, 30 Lucas Matheus, 31 Gustavo, 33 Júlio Vaz e 35 Otávio. A arbitragem do jogo. Do estado de Roraima, apita o duelo entre Botafogo e Guarani no Almeidão, o Daniel Alejandro Hidalgo Blanco. Daniel Alejandro Hidalgo Blanco, de Roraima, apita o jogo. O assistente 1 é o Luiz Carlos de Franca Costa, do Rio Grande do Norte. E a assistente de número 2 é a Antônia Soliane Oliveira dos Santos, também de Roraima. O comentário do jogo. Gabriel Castro. Júlio, justamente por estar diante de um adversário que está vivendo uma sequência excelente de 9 jogos sem derrota, com 6 vitórias e 3 empates neste cenário, o Brugger precisa evitar que o jogo comece a ficar emocionalmente desfavorável. Então, uma estratégia interessante é o Guarani querer a posse de bola, para ir se acalmando, esfriando a partida, abaixar o ânimo da arquibancada dos jogadores do Botafogo. O Guarani tem qualidade para isso, tá? Então eu acho muito perigoso o Guarani jogar o jogo do Botafogo, deixar o controle para o seu adversário e só querer explorar o contra-ataque. A característica do Guarani é outra, né? De um time agressivo, que ataca, que gosta da bola, que sabe rodar o jogo. E justamente por isso o técnico Hélio Suzanando colocou uma equipe que eu considero ofensiva, tá? Então apenas o Luiz Otávio de primeiro volante, ao lado dele tem o Isaac, que a gente sabe é um meio-campista que sabe jogar, que tem uma característica de posse de bola, de gostar de ir para o ataque. João Paulo é o seu camisa 10. Tem o Caô Jesus, que também é um meia, mas que hoje deve jogar por uma ponta, e aí você tem o Herbert na outra, que tem a velocidade, e a escolha pelo Maranhão, um centroavante que tem menos mobilidade que o Luca e que eu acredito que ele deve jogar mais próximo da área para ser um finalizador, para não ficar tanto rodando a bola. Ele não tem essa característica, tem que deixar isso para o João Paulo, para o Caô Jesus, para o Isaac, para o próprio Luiz Otávio, que é um primeiro volante, mas que na partida, né, nas partidas que ele atuou, demonstrou que tem um futebol que também pode participar desse toque de bola. Estou muito curioso para saber como esse Guarani vai atuar diante do Botafogo, porque é uma partida decisiva, é uma penúltima rodada de Série C, vale vaga para a próxima fase. Botafogo tem uma equipe muito experiente, Nenê, 45 anos, certamente deve ter passado um lado emocional, motivacional muito forte no vestiário. Ele que tem identificação com o Botafogo e com 45 anos conquistar esse acesso, certamente ele fecha a carreira dele com chave de ouro, né? Ele que já foi campeão paraibano, mas certamente quer conquistar este acesso também com o Botafogo. E do outro lado, o Guarani, mesmo com essa situação que nós citamos de salários atrasados, certamente tem um lado emocional muito grande também nessa reta final de Série C, querendo buscar uma vitória para decidir no brinco de ouro. Uma vitória fora de casa interrompe essa sequência muito ruim de uma vitória em 7 jogos, tira essa descredibilidade que acontece do lado da imprensa, do lado dos torcedores. Então é um Guarani que precisa ser protagonista, tem que entender a importância desta partida logo mais, encarar e jogar a equipe do Botafogo, porque tem qualidade para isso. Não gostaria de ver o Guarani só no contra-ataque, é uma estratégia de jogo, se fizer isso eu vou entender, mas o Guarani tem bola para encarar, para jogar e para conquistar os 3 pontos lá em João Pessoa. Bem, a ficha técnica com o comentário do jogo aqui na CBN, Antônio Lupe, o detalhe. Eu só queria, antes do Cabela começar a narrar as emoções do jogo, cara, como é estranho a questão do protocolo da CBF espalhado pelo Brasil. Aqui em São Paulo, nós temos uma limitação muito grande. 10 minutos antes da bola rolar, nós já precisamos ficar posicionado atrás do gol, lado oposto às cabines. Não podemos sequer pegar o celular, porque pode ser que
vamos registrar algum fato, e isso não é permitido. E isso aqui no estado de São Paulo, aqui em Campinas, onde a gente recebe ali algumas situações. Cara, tem mais gente dentro de campo do que nas arquibancadas descobertas do Almeidão. Ou seja, a questão do protocolo talvez ou ela é muito rígida aqui, ou ela é muito falha em outros lugares do Brasil. São as diferenças, né, de cada federação que seguem orientações da Federação Paulista, mas aplicam de uma maneira muito diferente. Chegou o momento, atenção torcedor bugrino, aumente o volume do rádio a partir de agora as emoções. 18ª rodada da Série C, direto do Almeidão. Tem Botafogo, tem Guarani na CBN, tem ele. Legal, Júlio! Grande abraço a você e a todos ligados e conectados com a gente aqui no futebol da CBN Campinas. Bola vai rolar pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro para Guarani e Botafogo da Paraíba. Jogão, hein? Vale! Vale vaga. Vale vaga. A próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogão. Vai ter 90 minutos. É longo o jogo, como sempre. O Guarani todo de verde, a equipe do Botafogo toda de branca com as mangas da camisa em preto. Os detalhes ali em preto da equipe paraibana que bate aquele último papo ali sob o comando dele, do Nenê. E por onde passa, ele é o líder sempre do clube. Todo mundo já vai se ajeitando dentro do gramado ali para a bola rolar, para você acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. E como disse o Lupe, a galera tá deixando ali ao redor do campo ali para sair para arquibancada, para cada um na sua posição ali para o trabalho. Já são 17h03 no meu cebolão. Tem muita gente lá ainda, viu, Lupe? Ah, vai demorar para começar. Olha a galera de branco que tem aqui, ó, que entraram com os atletas do Botafogo. Vai ficar ali, hein? Vai ficar ali. Acho que pagaram mais caro de ingresso, igual o NBA, fica do lado da quadra, né? Ah, é claro. 1 minuto de silêncio sendo respeitado nesse momento para a bola rolar no Almeidão, para você acompanhar aqui no Sonsaço da CBN Campinas esse jogo entre o Guarani e a equipe do Botafogo da Paraíba. Quase tudo pronto para o início da partida para você acompanhar. Aliás, vai participando com a gente, nosso WhatsApp, o 991869070, é o nosso WhatsApp para você poder participar com a gente. Também você que está no YouTube, mandar o recado aí no chat do YouTube, fique à vontade em participar com a gente. E quando deu 1 minuto de silêncio, o Dudu do Guarani foi conversar ali com o senhor Daniel Alejandro, o árbitro da partida ali, tirar alguma dúvida ali. Detalhe, fale. Ele tem 2 apitos, um é vermelho e o outro é amarelo. Será que ele esqueceu o cartão? E ele vai aplicar apitos para os jogadores? Será? É o árbitro do jogo que já está preparando ali para o início da partida. Muito bem, bora no centro do gramado, vai começar a partida do Almeidão. Tudo pronto por conta do senhor Daniel Alejandro. Ele tá acertando o cebolão, vai começar a partida para você acompanhar tudo aqui na CBN Campinas. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Botafogo, Guarani. Na primeira descida, primeira investida, batida de fora da área, defende Luiz Daniel. João Paulo, de fora da área, fez a batida ali, mas o árbitro pegou uma irregularidade no meio do caminho ali. É uma falta que favorece a equipe do Bugre, Lupi. Pegou um toque no braço do jogador Lucas Cândido. Na finalização do João Paulo, o Guarani já começou on fire na partida. A bola acabou pegando ali no braço do camisa de número 28 da equipe do Botafogo. E mesmo a finalização tendo o endereço do gol e a defesa do Luiz Daniel, o árbitro pegou a falta a favor do Guarani. O Emerson tá por ali, o Cauã Jesus também são os candidatos para a cobrança. Falta perigosíssima pro Guarani no comecinho do jogo. É pertinho ali da meia-lua da grande área pela meia direita. Barreira armada no meio da grande área. Tá preocupado o Luiz Daniel. O Guarani já tem falta logo ao menos de 1 minuto, hein? Já teve uma batida pro gol, a falta anotada e já vai o Guarani para cobrar essa falta. É comecinho de jogo, é falta para o Bugrão. 0-0 placar da partida nesse primeiro minuto jogado. Na cobrança tem Emerson por ali, João Paulo e Cauã Jesus. Os 3 ali na reunião da cobrança da falta. Tem jogador, é o Rodolfo. Tá deitado atrás da barreira ali, não vale de nada isso aí, né? Mas tudo bem, vai lá. João Paulo e Emerson. Na cobrança da falta, é falta para a equipe do Guarani. O árbitro vai autorizar a cobrança, é bom momento para a equipe do Bugrão. Nesse comecinho de jogo no Almeidão. Autoriza o árbitro. Não, continua conversando ali demais esse árbitro, hein? Emerson na batida, espalma
cima, Luiz Daniel! Uma pancada do Emerson. Bota a bola pra fora e escanteio que favorece a equipe do Bugre, Lupe. E a bola tinha endereço. Pancada de perna esquerda do Emerson, que volta a equipe depois de cumprir suspensão. Um leve desvio na barreira e uma defesaça do goleiro Luiz Daniel, salvando o Botafogo da Paraíba. Guarani segue no ataque e tem escanteio, Bugrão. Primeiro do jogo, primeiro pelo lado direito é que favorece a equipe do Bugre. Ali na cobrança, vai se ajeitando lá o Emerson, ali próximo a ele também do jogador, o Dudu tá ali bem próximo também, todos ali na grande área. É escanteio, primeiro do jogo, primeiro para o Bugrão, comecinho de jogo, 2 minutos. Emerson, levantamento fechado, primeira trave, sobe a zaga, voltou o Emerson, batida na trave. O árbitro parou e pegou uma falta dentro da pequena área, favorecendo a equipe do Botafogo, Lupe. O lance tinha parado e vem Botafogo. Segura aí, vem Botafogo no contragolpe, lançamento feito, forte demais. Todo mundo dormiu do Guarani ali, Lupe. É porque os jogadores do Guarani ficaram olhando pro árbitro e ele já tinha pegado ali uma irregularidade. O Luiz Daniel foi esperto, bateu rápido a falta, jogando lá pro Rodolfo. A sorte é que a bola quicou, ganhou velocidade e ficou nos braços do goleiro Kaique França. 200 por hora começa a partida, vem Bugrão pro campo de ataque pela direita com o Dudu, já de primeira faz o cruzamento, joga na segunda trave, sobe lá dentro da zaga para fazer o quarto conhão solto, a bola tá viva, vai lá o goleirão, deu um soco na bola, sobra pra equipe do Bugre, fora da grande área, batida rasteira, pega o goleiro! Chegou enfiando o pé na bola. O Cauã Jesus de perna canhota caiu. O goleiro fez a defesa, Lupe. E a jogada que começou lá do lado direito, com o cruzamento do Dudu. A bola sobrou pro Cauã Jesus, que bateu de fora da área. E o goleiro Luiz Daniel já trabalha pela segunda vez no jogo. Gabi Castro, vamos jogar o oxigênio aí, porque o jogo começou a 1000 por hora, Gabi Castro. As duas equipes entenderam a importância do jogo de ser decisivo. Então o Guarani com 2 lances de perigo. Agora a falha do seu sistema defensivo, hein? Porque saiu atrás do meio campo. Se a bola é um pouquinho mais curta, sairia cara a cara com o Kaique França e o Henrique Dourado. 3 minutos e meio de bola rolando, primeiro tempo 0-0 no placar do jogo, trabalha a equipe do Botafogo no sistema defensivo, com o Lucas Cândido, vem trabalhando, faz o break, olha, levanta a cabeça, faz a ligação com o Ian Souto, ali pertinho do círculo central do gramado, já bota no campo de ataque, vai tocando a bola mais uma vez a equipe do Botafogo, vem pro campo de ataque, encosta a marcação, o toque foi feito do lado, o Guarani fica todo fechadinho ali pelo meio campo, chega a pressão do Emerson ali para cima da marcação, a bola espirrada, volta lá no sistema defensivo mais uma vez com a equipe do Botafogo. Vem trabalhando, o Bela vem pro ataque, lançamento foi feito, na ponta canhota, chega o Dudu, a bola quica no gramado, vai sobrando pela esquerda com o Dudu Ratamoto. Dudu do Guarani tava lá para fazer a roubada, mas sai jogando apertadinho ali o Cauã Jesus, tenta a tabelinha, mas com o árbitro não vale, viu, Lupe? Não vale, quando a bola pega no árbitro, o jogo tem que ser paralisado, bola ao chão ao time que tinha a posse de bola. No caso, o Guarani, o Bugre segue com a posse no campo de defesa. Falta que favorece a equipe a posse de bola para a equipe do Guarani para sair jogando mais uma vez por ali com o Maurício Antônio. Recua com o Kaique França, já faz a abertura lá pela esquerda. Jonathan Costa chama o Emerson, domina, devolve no Jonathan. De primeira, dá um bico na bola, joga em direção ao campo de ataque. No meio do caminho tem o Ian Souto ali de cabeça, ele escora. A bola vem pelo meio, Luiz Otávio toca do lado, fez o passo, Botafogo aperta, dá roubada de bola. Fica com ela ali pelo meio. Na bola recuada, vai sobrando ali com o PK. Faz o domínio PK, bota no campo de ataque. Sobra de bola na cara do goleiro, fez a finta, Henrique Dourado. Perdeu o lance. Perdeu o lance quando ele faz a finta para cima do Kaique França. O árbitro pega uma falta do próprio Henrique Dourado. Não entendi, viu, Lupe? É uma jogada que o Henrique Dourado teve muita confiança. Ele recebeu a bola, driblou, ficou frente a frente com o goleiro Kaique França. Só que aí depois, quando foi desarmado pelo Maurício Antônio, ele acabou empurrando o zagueiro do Guarani. O árbitro estava bem posicionado, bem perto do lance e acabou aí pegando a falta. A falta foi em cima do Isaac. Isaac é quem estava por ali ajudando o sistema defensivo. Posse de bola para o Guarani, mas ó, perigoso o lance pro Botafogo, hein? Cabela. 2 lançamentos ali pro jogador sair na cara do Kaique França. O primeiro foi muito forte, esse foi na medida. A sorte do Guarani que o Henrique Dourado errou. Toque magistral do Nenê, ele é um jogador diferente, de letra, deixou o Henrique Dourado na cara do Kaique França, que quis driblar o goleiro, então o Henrique Dourado acabou perdendo o gol, e no lance anterior, eu fiz uma leitura labial ali do Hélio Zenando, chamando o Luiz Otávio e dizendo assim,
é o 10. Então eu vou acompanhar para saber se a gente vai ter uma marcação individual do volante do Guarani com o atacante, com o meia do Botafogo. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 6 passados é o primeiro tempo do jogo. Série C do Campeonato Brasileiro, o placar da CBN tá assim, ó. Botafogo! 0 para o Belo, 0 também para o Bugrão, Júlio. Central da bola. E amanhã é a vez da Inter de Limeira. Joga fora de casa, joga em casa contra a equipe do Figueirense. Em caso de vitória, confirma a vaga na próxima fase. Tem falta para o Botafogo pela esquerda. O Nono é bom, né? O Nenê já pegou a bola, botou embaixo do sovaco ali, viu, Lupi? O Nono é o vô do seu Nenê, né? É na verdade. E a falta que vai cobrar é o neto dele, é o Nenê. Nenê, quem tá na bola, é o homem das bolas paradas. Perna esquerda, vem bola na área do Bugrão. Tá todo mundo lá no meio da grande área. É bom momento para a equipe do Botafogo. O Nenê perto da canhota, levantamento ali pelo meio, sobe a zaga do Guarani. Faz o desvio, bola para fora e escanteio. Que favorece o Botafogo, é lá pela direita, o Botafogo vem pra cima do Guarani, Lupi. O Botafogo vem pra cima e na bola parada, cobrança de falta do Nenê, o último desvio foi do jogador do Guarani, a bola se perdeu pela linha de fundo, tem escanteio Belo lá pelo lado direito. Segundo escanteio no jogo, primeiro para a equipe do Botafogo é lá na direita. Todo mundo vem pro meio da grande área, o Nenê tá lá para fazer a cobrança, o levantamento que vem pro meio da área. Todo mundo lá na área, bom momento para a equipe do Botafogo, 7 minutos e meio desse primeiro tempo, 0-0, placar do jogo, escanteio, é lá pela ponta direita, Nenê de perto da canhota, faz o levantamento, vem pelo meio da área, o desvio foi feito, sobrou com o Dudu, ele fintou, chacharicou para lá, para cá, encarou, marcação, abriu na linha de fundo, preparou, cruzamento, chega a zaga do Guarani para fazer o corte, dá um bico na bola, tira o perigo da grande área, ela vai saindo em arremesso manual para a equipe do Botafogo, tem pressa na cobrança, tá ali o PK com ela, ajeita a bola perto da canhota, já bota ali pelo meio, tabelinha feita, bola enfiada pro Dudu, na ponta canhota, joga na área, fez o lançamento, ali Dourado, recebeu, dominou, protegeu, girou, chegou, marcação pra cima dele para fazer a roubada. Teve desvio, o último toque do jogador do Guarani, a bola para fora, arremesso é manual que favorece a equipe do Botafogo. 8 minutos de bola rolando 0-0, placar do jogo. O jogo começou esses primeiros 8 minutos a 200 por hora, velocidade máxima. Nesse comecinho de jogo no Almeidão. Tem arremesso manual e o PK, hein? Para buscar alguém para fazer o arremesso. Lá na frente é o Dourado. Ele prefere da ponta canhota. O Rodolfo fez o corte, o toque do lado. Dudu do Guarani para fazer o corte. O toque feito, a última batida da bola do Rodolfo. Bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Agora a Gabi tem que ver se vai ter gás para todos os 90 minutos desse jeito, não é? E outra, esse ritmo alucinante foi 2 minutos do Guarani e os outros 6 do Botafogo, tá? Já os 10 jogadores de linha do Guarani atrás do meio-campo, já tem todo o controle. Então tudo bem, é algo momentâneo, mas precisa entender o jogo. O Guarani precisa querer a bola também. Diogo Matheus para fazer o domínio, toca da bola, joga com o Thalisson, devolve no Diogo. Ele gira o corpo, tenta o lançamento, o corte foi feito, a bola bateu em cima do Herbert para fora, arremesso manual, que favorece a equipe do Botafogo no sistema defensivo. Já passamos de 9 minutos de bola rolando desse primeiro tempo, da 0-0. O placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. O árbitro manda esperar, agora sim falou, vamos lá, vamos cobrar, vamos jogar. Olha lá, o Diogo Matheus na cobrança, faz o arremesso manual, joga em direção ao contra-ataque no meio do caminho, Luiz Otávio sobe para fazer o toque de cabeça, no bate-rebate ela vem para a zaga do Botafogo, sobra com o PK pela esquerda, já domina perto da canhota, carregando em busca do campo de ataque, vem buscando espaço ali pela esquerda, toca na bola pro Dudu, Ratamoto, ele vem pela meia, puxa do lado, carregou, tocou, entrada da área, Dudu chega atrasado na bola, a zaga faz o corte, Jonathan Costa estava por ali para fazer o corte, no bate-rebate a bola vem pelo meio campo com o João Paulo, tenta o lançamento ali pelo meio com o Herbert, briga pela bola, rasga por baixo o Igor Moraes. Dá um bicão na bola, atravessa todo o campo, vai lá com o Kaique França, que bota a ordem na casa da equipe do Bugre. Toque de tempo, batendo aí, ó, chamando a atenção. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando, o primeiro tempo de jogo. O placar da CBN tá assim, ó. Botafogo! 0 para a equipe do Botafogo. Guarani! Também 0 para o Guarani. Júlio. Central da bola. Definidos os confrontos da próxima fase da Copa Paulista. Primavera contra São Caetano, Paulista contra Grêmio Prudente, São Bernardo Comercial, Bandeirante e União São João. Por outro lado, Marília, 15 de Piracicaba, Osasco Esporte e Santo André estão eliminados. Futebol, vamos CBN.
Quase 11 minutos deste primeiro tempo. Sai jogando o Guarani ali pela intermediária. Vem carregando a bola com o Isaac. Ele passa do primeiro, chega a marcação para cima dele. Rola do lado esquerdo ali com o João Paulo. João Paulo já encontra aberto lá na ponta canhota o Emerson, que recebe e domina, devolve no João Paulo. Um pouquinho mais atrás pela meia esquerda. Deixa do lado curtinho com o Isaac. Devolve no João Paulo. Faz a tabelinha. O Isaac com ela para fazer o domínio na frente da marcação. Que chega por ali do Thalisson. Devolve com o João Paulo lá pela esquerda. Vem com o Isaac para fazer o domínio. O Thalisson abriu a caixa de ferramenta ali para cima do João Paulo. João Paulo reclama com a arbitragem que está dando vantagem. Lançamento feito para fora, direto, arremesso manual que favorece a equipe do Botafogo. Mas o João Paulo tomou uma paulada ali no lance, não era jogada pra vantagem não, viu, Lupe? Mas eu achei que o João Paulo reclamou pouco, né? Ele, que é um jogador esquentadinho, sempre reclama com a arbitragem. Ele só fez o sinal com o braço, levantou lentamente e depois voltou pro jogo. O João Paulo que era dúvida pra partida. Contra o Ipiranga, ele sofreu uma pancada no tornozelo. Foi dúvida durante a semana, mas está confirmado com a 10 do Guarani no jogo. O PK no arremesso manual lá no campo defensivo, encontrou o Rodolfo no lançamento lá no ataque. Chega por baixo para fazer a roubada o Emerson, que saiu lá da lateral esquerda, veio aqui na direita para fazer a roubada. A sobra de bola com o Jonathan Costa, já dá um tapa na bola, vem trabalhando a série com o Herbert. Domina a bola Herbert, marcação de longe do Thalisson, devolve ele pela meia com o Isaac. Já domina a bola o Isaac, vem carregando, dá uma penteada na bola, ele carrega para o campo de ataque. Ele busca espaço, fez o toque na frente, lançamento feito. Ele buscava lá na frente o Maranhão. Chegou o zagueirão ali para fazer o corte no momento certo. Henrique Dourado na sobra de bola, brigou por ela, bola esticada aqui pela esquerda, vai chegando mais uma vez a equipe do Botafogo. Bola enfiada lá no campo de ataque, tenta evitar a saída do Dudu, conseguiu, devolveu atrás Rodolfo, de cabeça, jogou pro meio da área, chega a zaga do Bugre para fazer o corte. Tava lá Maurício Antônio, fez o corte do bico da bola, mas ela sobe, desce e continua ali nos pés da equipe do Belo, brigando pela bola. Agora sim, o Isaac ajeita tudo com o Maranhão, que vem buscar o jogo, já abre pela esquerda com o Herbert, bota a velocidade, bugrou no campo de ataque, encarou a marcação do Diogo, o Matheus vem para a linha de fundo, chegou por baixo o Diogo Matheus. Faz o corte e joga pra fora, escanteio que favorece a equipe do Bugrão, Lupe. Mas o árbitro tá marcando ali a falta do Herbert pra cima do zagueiro do Botafogo da Paraíba. Posse de bola pro Belo, que já cobrou a falta, tem pressa. Tem pressa, lançamento feito, Rodolfo recebe atrás da zaga, invade a área, chega por baixo na recuperação do Emerson. A bola sobra mais uma vez com o Rodolfo lá pertinho da bandeira do escanteio. Pintou cruzamento na área, Jonathan Costa. Por baixo faz o corte, mais um lançamento nas costas da zaga do Bugre, viu, Lupe? E é assim, o Botafogo vai chegando com perigo no sistema defensivo do Guarani. Ligação direta, dessa vez foi pro Rodolfo, que fez o cruzamento. O Jonathan Costa, do jeito que deu, mandou a bola pela linha lateral. Continua no ataque o Belo, Diogo Matheus na cobrança do arremesso lateral. Tá buscando alguém ali para fazer o arremesso. Tem pertinho dele ali o Lucas Cândido. Ele prefere ir lá com o Nenê. Fez a tabela. Lucas Cândido joga na linha de fundo. Tenta o cruzamento. Último toque do jogador do Guarani. Bola para fora. Não. Deu o último toque do jogador do Botafogo, só tiro de meta, o Nenê fica lá reclamando, Lupe. E o Nenê reclama, né? Experiente, uma bagagem gigantesca no futebol, ele ficou reclamando porque a assistente estava marcando o escanteio. Só que o árbitro que estava mais próximo do lance marcou o tiro de meta. Aí deu argumentos pro Nenê reclamar e ele segue reclamando até agora. Tiro de meta para o Guarani, quem vai fazer a cobrança não é o goleiro Kaique França não, é o Maurício Antônio. Agora, Gabi Castro, o Botafogo já encontrou o ponto fraco do Guarani, que é a marcação adiantada e bola nas costas. Porque é o seguinte, aí o Hélio Cizenando, ele vai ter que fazer uma alteração, não precisa ser ninguém do banco de reservas, mas taticamente com quem tá jogando. Porque não tem ninguém do lado direito de ataque do Guarani. O Herbert tá na ponta esquerda, o Maranhão centralizado, e aí no meio campo é Cauã Jesus, João Paulo e Isaac, não tem ninguém na direita. E com isso o PK, que é o lateral esquerdo, tem muita liberdade para sair jogando. E essa bola tá chegando com muita facilidade no ataque pelo lado esquerdo de defesa do Botafogo, direito de defesa do Guarani. E o Dudu tá tendo muito trabalho, ele tá sozinho. O Dudu Ratamoto tá caindo por ali, o Rodolfo tá caindo por ali, o Henrique Dourado vem ajudar. Então o Botafogo chega com muito perigo pelo lado esquerdo. Tem até uma superioridade numérica, já perdeu o gol inclusive. Então, se ele não colocar nenhum atacante ali pela direita, ele vai ter que colocar algum jogador de meio campo para poder ajudar o Dudu. Tá com problema na calibragem da bola ali, viu, Lupe? A bola tá murcha. E o árbitro mostrou ali pro Jonathan, vê se tá boa. Aí o Jonathan falou assim, eu não sei ver. Mas vamos jogar que nós estamos com pressa pra ir embora. Bola rolando. Vem pro ataque a equipe do Guarani. Lançamento feito no meio do caminho. Quem chega pra fazer o quarto é o Igor Moraes. Ajeita a bola perto da canhota, bota na frente o lançamento pra ninguém.
Pra ninguém, Nenê reclamou, para não perder o costume, a bola vai para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas, é Série C do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Botafogo 0. Guarani Também 0, Júlio. Central da Bola. Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo vai batendo o Fluminense. Segundo tempo em andamento, gol marcado pelo Jajá. Hoje, às 6h30, tem Inter e Atlético no Beira-Rio. E às 8h30, Cruzeiro e Flamengo. Futebol Globo CBN. Guarani vem com a bola dominada ali pela intermediária, trabalha mais uma vez a chegada do Dudu, lançamento é feito, buscava o Maranhão lá na frente, era o Herbert que chegava ali, mas a zaga fez a roubada, já toca no Ratamoto, ele tenta a fita, joga do lado, vai pra tabelinha, recebe de volta ali com o Nenê, adianta demais a bola, chega rasgando por baixo a marcação do Bugre. No bate e rebate, a bola sobe, desce no peito do PK, domina, coloca no gramado, faz o break ali na frente do João Paulo, chama pra dançar, coloca a bola do lado, tem a proteção feita ali pelo meio do Lucas Cândido, ele gira o corpo, escapa bem da marcação, já dá um tapa na bola lá pela direita, Ian Souto já vem para o campo de ataque, carregando mais uma vez a equipe do Botafogo, lançamento feito nos pés do Emerson, agradece o presente, retribui, mas o Ian Souto não consegue dominar, a bola vai para fora. Só arremesso manual que favorece a equipe do Bugre com 16 minutos e 50 nesse primeiro tempo. 0-0 é o placar do jogo. Pode participar aí, viu, torcedor do Guarani. Tá vendo o Guarani aí correndo que nem maluco pra cima do Botafogo. Manda recado aí, ó. 991869070. Também no chat do YouTube. Participe com a gente. Trabalha mais uma vez o Bugre no campo de ataque. Fez a tabelinha ali, João Paulo e o Cauã Jesus. Melhor pra zaga do Botafogo. Já bota na frente o lançamento com o Nenê. Perto da canhota, pintou o lançamento da grande área. Lá na frente, quem sobe é Jonathan Costa. Ele cortou. Diogo Matheus fez a tabelinha, invadiu a área. Chega por baixo, rascando o Maurício Antônio. Dá bico na bola, tira o perigo da grande área, vem mais uma vez o Guarani, tenta sair jogando ali pelo meio, quem tentava jogar ali pelo meio era o Maranhão, perde a bola, na recuperação o João Paulo pede falta, reclama o árbitro para o jogo e anota, Lupe. A falta do Thalisson pra cima do João Paulo, e o árbitro pede calma pro Thalisson, chegou por trás ali do João Paulo, o João Paulo já tinha soltado a bola e por isso o árbitro chamou a atenção do camisa número 20 do Botafogo da Paraíba. Joga pesado esse meio campo do Botafogo, hein, o Gabi? Só que o Guarani tá muito recuado, então agora quando o João Paulo toca pro Cauã Jesus, ao invés de ser uma equipe vertical, de já chegar no campo de ataque, olhou pra frente e não tinha ninguém. Todo mundo tava lá na área e aí precisou atrasar a jogada e aí o meio do campo do Botafogo acabou cometendo a falta. A marcação do Guarani precisa se adiantar um pouquinho, fazer marcação-pressão, deixar o Botafogo desconfortável. Neste momento, o Botafogo tem o controle do jogo. Já passamos de 18 minutos deste primeiro tempo. Sai trabalhando a equipe do Botafogo ali pelo meio campo na bola recuada. Fica com ela o Igor Moraes, já dá um tapa para o PK. Aqui pela esquerda, ajeita a bola perto da canhota. O Cauã encosta para fazer a marcação. Ele recua mais uma vez com o Igor Moraes. Pro domínio, perto da direita, rola com o Ian Souto. Lá pela direita para sair jogando o outro zagueirão da equipe do Botafogo. Nenê pelo meio, vai no toque curtinho, foi para a tabela. Tabelinha feita, bola recuada, a PK fica com ela. Mais uma vez o Botafogo vai tentando chegar do campo de ataque, hein? Vai buscando espaço na equipe do Botafogo, todo encolhido a equipe do Guarani. 0-0 o placar do jogo. Lançamento feito forte demais. No peito do Kaique França, faz uma graça, fica com ela ali para botar ordem na casa do Guarani. Ela sai jogando lá com o Jonathan Costa. Trabalha mais uma vez o zagueirão, rola a bola com o Emerson. Saída de bola da equipe do Guarani, tenta chegar do campo de ataque e faz o break. Bota a bola do lado com o Isaac. Encosta a marcação para cima dele. Quem chegava por ali era o Thalisson. Volta a bola pelo meio. O Herbert recua. Jonathan Costa faz o toque pela direita com o Maurício Antônio. Trabalha a bola a equipe do Guarani, fica fechadinho o Botafogo, marcação apertada para cima do Bugre, o João Paulo com ela, faz o domínio, Cauã Jesus toca na bola, faz a finta o Isaac, já recebe lá pelo lado esquerdo o Jonathan Costa, é o zagueirão que vem para o campo de ataque, encara a marcação, se livrou bem da marcação ali pela meia esquerda, brecou, olhou, buscou, encontrou o João Paulo, livre pela intermediária, soltou um canhão, longe do gol. Linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe do Botafogo, Lupe. Ele estava muito longe do gol. João Paulo, camisa 10, ele que é o maestro da equipe, só que mesmo assim resolveu arriscar. Tinha espaço, muito embaixo da bola, ela subiu e sem perigo algum saiu pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado pelo Luiz Daniel. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Série C do Campeonato Brasileiro, placar CBN tá assim, ó. Botafogo 0 pro Belo, Guarani 0 pro Bugre. Júlio. Central da Bola. E amanhã tem Série B do Campeonato Brasileiro às 4 horas da tarde, Ponte Preta e Avaí. Também amanhã, domingão, pela Série C, a bola rola para Inter de Limeira. Figueirense. Futebol Globo CBN.
Vem Botafogo, Nenê recebe, faz o domínio, toca na bola com o PK, recebe de volta Nenê, ajeita a bola, dá uma penteada nela, toca do lado, devolve na categoria pro PK, preparou na perna canhota, faz a fita do recuo, mais atrás com o Nenê, Nenê faz o domínio, João Paulo encosta na cobertura, o Nenê tenta a fita, escapa bem da marcação, chega Dudu rasgando. Por baixo, dá um bico na bola, explode do Nenê, mas ele já estava fora do campo. O arremesso é para a equipe do Botafogo, né, Lupe? E o Nenê sente ali na dividida com o Dudu o joelho esquerdo. Um acidente de trabalho, né? Joelho com joelho. E aí o Dudu pediu desculpas, o Nenê aceitou, deu um grande abraço ali no jogador da equipe do Guarani. O Hélice Zenando reclamando que queria o arremesso lateral a favor do Bugre. 3 jogadores para tentar fazer o desarme para cima do Nenê. Não conseguiram. Não. Vem Botafogo, que se mantém no campo de ataque, Ian Souto, dá um tapa na bola com o Diogo Matheus lá pela direita, encara a marcação do Herbert, tenta o lançamento, o Herbert adianta, volta o pé na bola, faz a roubada, o Ian Souto fica na sobra, fica com ela, faz a tabelinha, faz o domínio na perna da canhota, o zagueirão que vem pro ataque, botou o lançamento no campo de ataque pela esquerda, Nenê de primeira, bateu pro gol, pra fora do gol! Pegou ali o Kaique França de calça na mão, a sorte que a bola foi pra fora. Só não sei dizer se ele tentou o lançamento pro Dourado, errou ou jogou direto pro gol, viu, Lupi? Pelo gesto e pelo olhar do Nenê pro Dourado, ele errou o chute. Ele tinha como intenção cruzamento pro atacante do Botafogo da Paraíba, só que ele pegou ali na bolinha do calcanhar. Se fosse qualquer outro jogador, essa bola sairia longe do gol, mas é o Nenê. E a bola pegou no ferro que sustenta a rede do gol defendido pelo Kaique França. Assustou o goleiro do Guarani agora, o Nenê, experiente Nenê, meio campista do Botafogo da Paraíba. E a gente vê o Guarani já sem saída para chegar no campo de ataque, como foi lá no comecinho do jogo, né, Gabi? O Maranhão não apareceu pro jogo, o Isaac não apareceu pro jogo, o Cauã Jesus não apareceu pro jogo, o Guarani não tem a posse de bola, o Guarani não tem o contra-ataque, é o que eu falei antes da jornada começar. Se você quer jogar no contra-ataque, ok, tudo bem, mas você precisa de uma estratégia. O Guarani, por enquanto, ele não consegue ficar com a posse de bola e quando ele tem, ele rifa pro campo de ataque, fica fácil pro sistema defensivo do Botafogo. O Guarani tem qualidade para tocar a bola e envolver o adversário. Recupera a bola a equipe do Bugre, vem pela intermediária, vem trabalhando, vem chegando no campo de ataque. João Paulo com ela, domina, toca no Isaac. Encontra aberto pela ponta direita. Quem chega é Dudu, recebe do peito, coloca no gramado. Prepara o cruzamento, lançamento feito. Chegou o zagueiro, falhou. Herbert na sombra com ela, preparou. Sassaricou pra lá, pra cá, preparou a batida, bola rolada. Sobra com o Isaac, vai pra tabelinha. Se recupera bem, Thalisson. A falha do Thalisson no primeiro lance, ele faz o quarto agora para salvar a equipe do Botafogo. Se mantém Guarani no campo, ataca ali pelo meio, vai trabalhando mais uma vez o Emerson na chegada, adianta demais a bola. Bola com o Botafogo, vem Nenê, dominou, girou, recebeu a falta. Jogo parado, é falta que favorece a equipe do Botafogo ali no sistema defensivo, Lupe. E a falta foi do Luiz Otávio, e é aquela falta necessária, porque se o Nenê passa pelo Luiz Otávio, ele ficaria em condições de armar um ótimo contra-ataque para a equipe do Botafogo da Paraíba. Luiz Otávio puxou, o Nenê parou o jogo, falta no sistema defensivo pro Belo. A falta pro Botafogo, tá ali na cobrança o Igor Moraes. Ô Cabela. Oi. Eu não sei se foi o Júlio, se no jogo entre Ponte Preta e Ceará, falou que a torcida, né, ou as torcidas do Ceará, elas tinham ali referência a bebidas alcoólicas, né? Se não me engano foi você ou foi algum outro integrante da equipe. Lá no Botafogo da Paraíba, o pessoal gosta de um reggae, porque tem a bota rasta e tem o roots. É os torcedores organizados do Belo e a torcida do Guarani marca presença também lá no Almeidão. E é o Botafogo que vem para o campo de ataque lá pela direita com o Diogo Matheus, toca na bola. Lançamento feito para a grande área, bola rolada ali pelo meio. Caiu no gramado pedindo o Rodolfo um pênalti. Para mim, teve o toque. Se suficiente para um pênalti, não sei, viu, Lupi? O Rodolfo ainda reclama com a arbitragem, vem Botafogo. Batida de fora da área, explodiu em cima do Nenê. Chega a zaga do Guarani, mais uma vez na proteção ali o Cauã Jesus. Eu fiquei com a sensação que a assistente estava com um ângulo muito claro e ela não marcou a falta. O árbitro disse que nada foi, mas ele estava com a visão encoberta. Trabalha Isaac com ela, faz o domínio, abre com o Herbert lá pelo lado esquerdo. Pro domínio do jogador do Guarani, carregando, encara a marcação lá do Diogo Matheus. Vai programado, pede a falta, o árbitro anota, a falta é falta. E o Diogo Matheus tá reclamando justamente do lance em cima do Rodolfo. Vai lá o Rodrigo Dourado, o Henrique Dourado, vai todo mundo ali pra cima da arbitragem, viu, Lupi? E a reclamação é mais pra gerar aí uma
uma pressão em cima da arbitragem para um lance futuro, porque na Série C do Campeonato Brasileiro não tem VAR, ou seja, o lance já ficou no passado. Possivelmente não, na próxima fase nós teremos o árbitro de vídeo, mas agora existe uma reclamação intensa do Rodolfo, do Nenê e do próprio Henrique Dourado no lance polêmico em cima do Rodolfo dentro da área. Falta pro Guarani, vem bola perigosa pro gol do Luiz Daniel e eu achei que foi pênalti. Eu também achei que foi pênalti, viu, Gabi? Chegou um pouquinho atrasado ali, né, pra cima do Rodolfo. É que tem um jogador do Botafogo que fica bem na frente da imagem, né? Mas no que nós estamos vendo aqui, há o contato e acaba derrubando sim o atacante do Botafogo. É falta que favorece a equipe do Bugre lá pelo lado esquerdo, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá, hein? Tá todo mundo lá, o Luiz Daniel tá preocupado, hein? O Luiz Daniel tá preocupado, goleirão da equipe do Belo. Vai para a cobrança da falta lá pelo lado esquerdo, tem ali o Dudu na bola, tem também de perto da canhota o Isaac, levantamento na segunda trave, de cabeça pelo meio, desvio, Xiriguidu! Tá dando impedimento, não tá dando uma falta. Falta do Herbert no cabeceio do quando vem o cruzamento pro meio da área, viu, Lupi? O árbitro ele esperou ali toda a jogada, a bola acabou indo em direção ao gol do Botafogo e eu fiquei com a sensação que a falta foi do Maurício Antônio. Maurício Antônio ele empurra um jogador do Botafogo que joga a bola pro meio da pequena área e o Ian Souto faz o gol contra, mas a falta foi do Maurício Antônio para cima do defensor do Botafogo, por isso o gol foi invalidado. Em cima do Lucas Cândido, Guarani já recupera a bola mais uma vez, vem com o Isaac para o campo de ataque ali pela intermediária, encosta a marcação do Thalisson, faz o break, finta, encontra o João Paulo ali pela intermediária, na frente da grande área, o toque é feito, chega por baixo, Ian Souto para fazer o corte, dá um bico na bola, tira o perigo, ela sobra com o Botafogo, com o Henrique Dourado, escapa da marcação do Maurício Antônio, encontra o Rodolfo, o Denê, aberto lá pela direita, de cavadinha, tenta o lance, sobrou, Kaique França, defesaça! O Nenê perdeu o gol do jogo até aqui, tentou de cavadinha, Kaique França fez o quarto e jogou para escanteio, Lupi. O detalhe fica pro início da jogada que o Henrique Dourado passou como quis pelo Maurício Antônio e gerou um contra-ataque belíssimo pro Botafogo da Paraíba. O toque pro Nenê, lado direito, ele ficou cara a cara com o Kaique França, tentou um gol por cobertura, Kaique França fez a defesa, no rebote deu Kaique França de novo, escanteio pro Botafogo, quase Nenê marca um golaço no Almeidão. Escanteio, terceiro do jogo, segundo para a equipe do Botafogo. O próprio Nenê vai lá para a cobrança, lá pela ponta direita, vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá, o árbitro manda esperar. Tem jogador do Botafogo se dirigindo aqui na lateral do campo. 27 minutos e 40. Tem alguma reclamação com o uniforme do árbitro? Talvez seria o short preto do árbitro com o verde do Guarani, estaria confundindo. E tem um jogador também com sangue na roupa, é o Rodolfo. O Rodolfo tá precisando sair do campo por conta de uma questão ali, ele tem um sangramento no braço e acabou sujando o uniforme, não pode jogar com o uniforme sujo de sangue, por isso o Rodolfo teve que sair. Não foi confusão de uniforme não, foi o Rodolfo que estava machucado e está sangrando. Escanteio, 1 a menos o Botafogo, vem Nenê na cobrança do esquinado, vem baixinho, primeira trave, chega a zaga do Guarani para fazer o corte, ela sobra ali pelo meio com o Maranhão, de cabeça ele dá um toque na bola, mais uma vez fica com o Diogo Matheus lá pela direita e o Botafogo se mantém no campo de ataque. Nenê recebeu a bola lá na ponta direita, cruzamento na grande área, desvio de cabeça, espalma, Kaique França, sobra de bola batida em cima da zaga, pra fora do gol, desperdiça duas grandes oportunidades a equipe do Botafogo. A primeira, uma defesaça do Kaique França, na segunda o Thalisson bateu em cima do zagueiro, ela foi pra fora em escanteio, Lupi. Que defesaça do Kaique França, o cruzamento veio da direita, o Nenê pro Henrique Dourado, o ceifador. De cabeça ele mandou pro gol, Kaique França fez uma defesa, mas depois o Jonathan Costa deu um presente pro Thalisson, que chutou em cima da defesa do Guarani, quase o Bugre sofre o primeiro gol, Kaique França vai salvando o Alviverde. Não é a primeira não, pelo menos a terceira já do Kaique França, que salva a equipe do Guarani. Escanteio pro Belo, vem cruzamento da grande área, desvio, Kaique França de novo, sobra de bola com ali pelo meio Rodolfo, de cabeça tenta o toque, sobra com o Guarani na saída, chega a zaga. Gabi Castro, 29 minutos, Kaique França, antes de terminar o primeiro tempo, já é o nome do jogo. Mas o Guarani tá pedindo para tomar o gol, né? Tá apático neste momento, deixa o domínio total para a equipe do Botafogo, então é Henrique Dourado ganhando na velocidade, também com 40 anos, no jogo de corpo, é o Nenê deitando e rolando e vem mais Botafogo. Vem Botafogo para a grande área, o toque feito, chegava ali pela meia direita, na grande área, quem chegava por ali era o
o Lucas Cândido, que chegava ali. Era o Thalisson. O Thalisson acabou caindo na área, reclamou, mas o árbitro falou que não foi nada não, viu, Lupe? Não foi nada e o Thalisson ainda relou por último na bola e ela se perdeu pela linha de fundo. Agora o Kaique França ali pra esfriar um pouquinho o jogo, pede ali o atendimento, coloca ali na região do músculo por dentro da coxa. E ele tem feito boas defesas. Já são 3 defesas importantes do Kaique França no jogo. A última, uma cabeçada do Ian Souto. Quase o Botafogo abre o placar nessa quase um pouco mais da metade do primeiro tempo. Então, Cabelo, o Guarani tinha um problema do lado direito de defesa, mas já apareceu do lado esquerdo de defesa também. Botafogo chega com muita facilidade, por isso que o Kaique França precisa trabalhar tanto, fazendo aí 3 defesaças. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 30 minutos deste primeiro tempo do jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Botafogo 0. Guarani também 0, Júlio. Central da bola. Tem gol na Série A do Campeonato Brasileiro. Hulk vai pra casinha, empate pro Fluminense. Fluminense 1, Remo também 1. Tá bravo o senhor Daniel Alejandro Hidalgo Blanco, Lupe. Tá bravo com o Dudu por conta da onde a bola foi colocada para a cobrança da falta. O Dudu colocou um pouquinho mais à frente e acabou com a paciência do Daniel Alejandro Hidalgo Blanco, árbitro do jogo. 31-20 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Sai jogando a equipe do Guarani com o Dudu. Na direita ele faz o break, rola a bola do lado, o toque feito ali com o Luiz Otávio, já encontra o Isaac. Lá pela meia esquerda, o Thalisson tá na marcação, joga curtinho do lado com o Cauã Jesus, dominou, brecou, olhou, gira o corpo, devolve, Isaac, Cauã Jesus com ela de novo. A marcação de longe ali do Thalisson, vai buscando alguém, os dois tabelando ali, a bola sobra com o Cauã, toca no João Paulo, devolve no Cauã, abertura com o Emerson, lá na ponta canhota, vem cruzamento para a área, PK, estava lá no meio da grande área, para fazer o quarto, ela sobra com o Dudu, protege, escapa da marcação, tenta sair jogando ali o Diego Matheus. O Guarani aperta a marcação, fica com ela, entrou na grande área, bateu o rasteiro do bate, rebate, a sobra de bola pela meia batida, Dudu em cima do zagueirão, a batida de fora, espalma Luiz Daniel! A pancada de fora da área, se esticou todo, o goleirão jogou pra fora, escanteio pro Guarani, Lupe! E o último arremate foi do volantão, o Luiz Otávio, que aproveitou a sobra e bateu a bola. Acabou tendo um leve desvio no caminho, tinha muita gente na frente do goleiro Luiz Otávio e mesmo assim ele conseguiu fazer a defesa. Ótimo chute do volante do Guarani, que continua do ataque porque o Bugre tem escanteio e é do lado direito. Tem mais um escanteio no jogo para o Guarani, o segundo na partida para a equipe do Bugrão, o quinto no jogo. Vai se ajeitando ali para fazer a cobrança pelo lado direito a equipe do Guarani, hein? Vai por aí o Emerson de perna canhota, vai se ajeitando ali para a cobrança do esquinado. Luiz Daniel tá caído, o jogo tá parado. Tá caído o goleiro da equipe do Botafogo, continua o atendimento ali na pequena área, mas o Guarani já vai se preparando ali para a cobrança do escanteio. Tá tudo bem já com o goleirão, hein? Tá tudo certo com ele. Vem bola para a grande área, é pelo lado esquerdo o Emerson de perna canhota, cruzamento fecha. Meu Deus. Fala, Gabi. Meu Deus, por que, Gabi? Cobrança de escanteio na rede pelo lado de fora, não consigo colocar dentro da área. Pois é. Uma partida decisiva. Como que pode? Cada erro tem um peso a mais nesse jogo, viu? É penúltima rodada, vale classificação, hein? Não podemos nos esquecer. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 33 minutos e 50 desse primeiro tempo, 0-0. O placar do jogo vem Botafogo com o PK para o campo de ataque. Ele faz o lançamento para ele mesmo ali. Antes dele, o Herbert para fazer a roubada. Herbert faz a tabelinha, recebe na ponta direita, carrega o Thalisson, encosta na cobertura. Ele vem para o cruzamento, teve desvio no meio do caminho. Pega o goleiro. Luiz Daniel faz a defesa ali. Fácil dessa, Lupe. O detalhe é que o Maranhão, para chegar na área, demorou uma eternidade. Enquanto o Herbert, passadas largas, buscava uma opção dentro da área, o João Paulo estava chegando, o Cauã Jesus também, e o Maranhão lá na entrada da meia-lua. Perdeu a posse de bola, mas o Guarani recupera e segue no ataque. Agora, Gabi, vão em Maranhão ou vem Luca?
vem Luca, Maranhão fica no banco. Vem Maranhão por campo, o Luca fica no banco. O Cizelando não encontrou o 9 dele, não é? Ele tá tentando, mas precisa da sequência. Guarani no ataque, lançamento feito na ponta direita, Dudu recebeu, dominou, colocou no gramado, encarou a marcação, se saricou de um lado, de outro, ajeitou, botou na linha de fundo, João Paulo tá por ali, pro domínio, faz a proteção, joga do lado, encontra o Dudu, livre, tabelinha bonita, João Paulo com ela, vem pro cruzamento, na grande área, desde de cabeça, pra fora do gol. Herbert bateu no cucuruco dele, subiu demais essa bola aí, Lupe. Uma jogada interessante do lado direito, João Paulo e Dudu tabelando e o cruzamento do camisa 10 procurando um dos atacantes. Quem subiu foi o Herbert, que cabeceou mal, acabou jogando por cima da meta defendida pelo Luiz Daniel. Tiro de meta pro Botafogo da Paraíba. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 35, primeiro tempo de jogo, Série C. 18ª, é a penúltima rodada da fase de classificação e o placar da CBN tá assim, Botafogo! 0. Guarani! Também 0, Júlio. Central da bola. Copa Paulista, mais cedo, o Primavera perdeu pro Paulista em casa. 15 e União São João empataram 1-1. Definidos confrontos de play-in. Primavera e São Caetano, Paulista, Grêmio Prudente, São Bernardo Comercial, Bandeirante e União São João. Também estão garantidos já nas quartas de final, Linense, Noroeste, Juventus e São José. Futebol Globo CBN. Guarani tenta sair jogando, joga errado, recuperou, bola enfiada no campo de ataque. Ê, Nenê! Tentou um toque de letra, o Guarani se atrapalhou do Ratamoto, como ela é falta nele. O Nenê tentou fazer uma jogada de letra, se atrapalhou todo, mas a bola ainda sobrou pro do Ratamoto, que recebe uma falta ali, que vai levar um perigo tremendo pro Kaique França, Lupe. A letra do Nenê foi péssima, mas pior que a letra do Nenê foi a saída de bola do Guarani pro ataque. O Dudu acabou perdendo a posse da bola, e aí o Dudu Ratamoto, mais esperto, fez a roubada. E o Dudu, para não dar problema, fez a falta no xará dele do Botafogo da Paraíba. Falta perigosa, principalmente para quem tem Nenê em campo. Ele é especialista em cobrança de falta, ele já conversa ali com o Ian Souto, é o camisa 10 do Botafogo da Paraíba que vai para a cobrança. É uma falta perigosíssima pro Belo. Agora, Gabi, os experientes do Botafogo já perceberam que o árbitro tá meio que perdido em campo. Tem toda hora na orelha do árbitro. Agora era o Henrique Dourado. A gente sempre reclama sobre isso, né? Mas o Guarani precisa ter a esperteza também de chegar no árbitro, de estar próximo dele, de conversar. Se o árbitro está permitindo isso por parte dos jogadores do Botafogo, o Guarani precisa fazer igual, precisa igualar. Porque se entra alguma ideia na cabeça do árbitro, meu amigo, é falta próxima, é um pênalti daqui a pouco, então precisa tomar cuidado, precisa estar sempre próximo. E um jogo tão decisivo como esse, um árbitro de Roraima, né? Que não tem tradição nenhuma no futebol. É falta pro Botafogo. Tem o Diogo Matheus ali, tem o Nenê também. Os dois na bola, mais atrás ainda o Ian Souto. Os três da cobrança da falta. Preocupado o Kaique França e toda a torcida do Guarani. Autoriza o árbitro. É falta pra equipe do Botafogo. Nenê na bola, perto da canhota, explodiu na barreira. Sombra de bola com o Guarani. Sai jogando rapidamente a bola enfiada lá pela ponta direita. Corre pra ficar com o Emerson. Ganha na corrida. Passa pelo Ian Souto. Chega por baixo o zagueirão. Comete falta. O árbitro disse que não foi nada, segue o jogo, fica todo mundo reclamando ali, viu, Lupe? Nada, recuperação de bola perfeita do Ian Souto pra cima do Cauã Jesus e pra sorte dele a bola ficou ainda com o Luiz Daniel, que fez a defesa, evitando o contra-ataque do Guarani. E agora a dona Antônia levantou a bandeira lá, impedimento do ataque do Belo. Era Júlio. O Emerson só que estava na jogada e não o Cauã Jesus. Júlio Nascimento. Tem virada no Rio de Janeiro, Kevin Serna vai pra casinha, Fluminense 2, Remo 1. 38 passados deste primeiro tempo. 0-0, placar que não interessa para nenhuma das duas equipes. Detalhe, sim. Marcelo Fernandes manda toda a rapaziada do banco pro aquecimento. E olha que no banco jogadores experientes. Jonas Toró, Léo Pereira, Otávio, Diego Tavares, Simon, rapaziada que já passou aqui pelo futebol de Campinas. Pois é, aliás, o que não falta é jogador experiente do Botafogo, né, Gabi? Exatamente, tanto em campo quanto no banco de reservas, né? Foi essa montagem de elenco foi pensando exatamente sobre isso, né? Jogadores que encaram essa pressão de terceira divisão de futebol. O Botafogo da Paraíba, que sempre batendo a trave, né? Nos últimos anos, classificando, mas não conseguindo acesso. Quem sabe esse ano.
João Paulo, a batida de fora da área, subiu demais a bola, linha de fundo. Só tiro de meta que favorece a equipe do Botafogo, Lupe. E a finta que ele deu pra cima da marcação do Botafogo foi coisa espetacular. O Thalisson tá procurando o João Paulo até agora, no meio das pernas, a famosa caneta. E na finalização de perna esquerda, a bola subiu demais. Tiro de meta pro Luiz Daniel, goleiro do Botafogo da Paraíba. Sai jogando o Botafogo, Ian Souto recebe lá pela direita. Já vem carregando a equipe do Belo, buscando o campo de ataque. A marcação do Maranhão pra cima dele encosta. Ele volta um pouquinho mais atrás com o Igor Moraes. Já encontra o PK aberto da esquerda. Vai tocando a bola a equipe do Botafogo, tentando chegar no campo de ataque. Fica fechadinho o Guarani ali pelo meio. Lucas Cândido devolve mais uma vez lá pela direita, quem recebe é o Ian Souto. Vem carregando para o campo de ataque, bola enfiada forte demais. Era para o Diogo Matheus, mas o passe errado para fora, só arremesso manual que favorece a equipe do Guarani, pois não. E agora a gente vê um número de erros maior, tá? Então aquele jogo veloz que nós tivemos, também o cansaço já vai aparecendo nessa reta final do primeiro tempo. O Botafogo já não chega com mais tranquilidade ao campo de ataque. Se o Guarani tiver cabeça no lugar, o João Paulo aparecendo, tiver companheiros ali ao seu lado, Isaac, Cauã Jesus, pode chegar com perigo nessa reta final. Arremesso, manual cobrado, Guarani do campo de ataque, bola passa pelo Maranhão, sobra com o Igor Moraes, não tapa a bola, devolve no campo de ataque, mais uma vez dá o Emerson, de cabeça para fazer o quarta bola, sobe, desce, vem pelo meio, o toque é feito ali com o Maurício Antônio, na sobra de bola, depois do bate-rebate, chega a pecar por baixo, dá um bico nela, mas o árbitro tá pegando uma falta. Vai todo mundo para reclamar ali para cima da arbitragem, todo mundo já percebeu que o árbitro ele gosta de uma prosa. Vai todo mundo ali pra cima da arbitragem ali, olha, faz a pressão em cima, viu, Lupe? É do João Paulo, que também é experiente e já percebeu também essa situação envolvendo aí o árbitro do jogo, mas era pra amarelo. O Lucas Cândido, ele puxa o João Paulo aqui na altura do ombro e evita o contra-ataque, por isso a reclamação dos jogadores do Guarani, só que o árbitro muito na resenha, né, muito nas broncas, nada de cartão até agora. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Quando vem Bugrão no campo de ataque, lançamento feito, linha de fundo, cruzamento na área. Ian solto por baixo para dar um bico na bola, joga para fora do campo. Conferindo, 41. Primeiro tempo de jogo, placar CBN tá assim, ó. Botafogo 0. Guarani também 0, Júlio. Central da Bola. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai batendo o Remo, placar de 2-1. Ainda nesse sabadão tem Internacional e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Flamengo. Amanhã, 4 horas da tarde, a bola rola para Palmeiras e Vasco. Opa! Sexto escanteio do jogo, terceiro para a equipe do Guarani lá pela esquerda. Quem vai lá é o Dudu para fazer a cobrança, viu, Lupe? É o Dudu que vai para lá de perna direita, né? Troca, né? Os laterais, eles trocam, na verdade. O da direita bate na esquerda, é o Dudu, carequinha que vem pra bola. Todo mundo no meio da pequena área, preocupado ali, Luiz Daniel. Escanteio para o Bugrão, bom momento para a equipe do Guarani autorizar a cobrança, fechadinho no primeiro pau, sobra de bola, João Paulo, a batida, Giriguidu! É do Bugrão! Guarani! São Paulo! Depois do escanteio, pra mim, mal cobrado, que deu certo pro Guarani. Passou no meio de todo mundo ali, sobrou com o João Paulo, que chegou enchendo o pé da cara da bola, estufando a rede. Giriguidum para João Paulo, Giriguidum para o Bugrão. Reta final de primeiro tempo, o Guarani abre o placar no Almeidão. 1 para o Bugrão, nada para a equipe do Botafogo, Lupe. É, Cabela, eu acredito que isso é uma jogada ensaiada. Sabe por quê? No lance passado, o Emerson não acertou o cruzamento no primeiro pau, baixo. Dessa vez foi o Dudu. Também a mesma jogada. Primeiro pau, bola baixa, só que dessa vez ela passou por todo mundo, um leve desvio no meio do caminho e sobrou nos pés do cara do Guarani, do camisa 10, do João Paulo, que só teve o trabalho de estufar a rede do goleiro Luiz Daniel, que nada pôde fazer. João Paulo, camisa 10, ele abre o placar no Almeidão. João Paulo marca o 4º gol dele na temporada, o primeiro do Bugre no jogo. Tá no placar do Almeidão lá na Paraíba, Botafogo 0, Guarani 1. Bugrão tá na frente na reta final da primeira etapa. João Paulo mandou pro fundo do gol. Ô, Gabi Castro, eu achei que foi cruzamento errado. O Lupe falou que foi jogada ensaiada. E você? Ah, ninguém aproveitou, né? Um cruzamento na primeira trave, ela saiu fraquinha, né? Muita gente na frente, o goleiro leve desvio. E quando ele aparece, tudo fica mais fácil. Eu tinha avisado, o Botafogo cansou. Quem sabe não aproveita uma oportunidade no final do primeiro tempo. Tá aí, João Paulo apareceu, 1-0 Guarani. Tá na frente a equipe do Bugrão.
Reta final de primeira etapa, João Paulo mandou para dentro. Vem Botafogo, resposta, vem para grande área, cruzamento, Dudu por baixo, rasga. Dá um bico na bola, ela sobe, desce, cai lá pelo lado esquerdo defensivo do Guarani. O Herbert estava por ali para dar um bicão nela. Briga pela bola mais uma vez, o Botafogo se mantém no campo de ataque. O Thalisson rola pela meia, PK vem com ela, ajeita, aperta a canhota, prefere o toque. Aberto na ponta esquerda, por ali chegou o Dudu, Ratamoto contra o Dudu, preparou o cruzamento, Dudu do Guarani faz o corte, o Ratamoto fica com ela. Devolve mais uma vez com o PK, Nenê chegou, recebeu, dominou, encarou a marcação, puxou na linha de fundo, preparou o cruzamento, vai lá no meio da grande área, subiu Maurício Antônio pro quarto, Ian Souto vem brigando pela bola, vem com ela, dominou, tocou do lado, Lucas Cândido, a batida, desviou na zaga, sobe de cabeça, Jonathan Costa, ela sobra com o Botafogo, mais uma vez pela esquerda o Nenê, cruzamento na área, chega rasgando o Emerson, tira o perigo da pequena área, o toque feito, sai para fora da grande área, mas já devolve mais uma vez o Igor Moraes, o Botafogo no campo de ataque, vem Cauã Jesus para fazer o quarto aqui pela direita, é pressão de saída de bola da equipe do Botafogo, mas a falta do jogador da equipe do Botafogo, acho que é o Lucas Cândido, acaba tomando amarelo na falta do João Paulo, viu, Lupi? E o árbitro faz aquele movimento, 1, 2, 3, 4, acabou, amarelo pra você. Lucas Cândido, camisa número 28, recebe o primeiro amarelo do jogo. Logo aí, na reta final do primeiro tempo, o Guarani vai vencendo 1-0. O toque da CBN já marcou 45. Já estamos com 45,5 deste primeiro tempo, 1-0, o Guarani tá ganhando, hein? Tá fechando o primeiro tempo com vitória do Bugre até aqui, hein? Mais 3. Vamos a 48. Vai repor a bola em jogo a equipe do Guarani com o Kaique França. Perto da canhota, já despacha para o campo de ataque, lançamento é feito aqui pela direita. Chega a bola, passa pelo Cauã Jesus, passa pelo PK, passa pelo Maranhão, passa por todo mundo, vai para fora, mas teve um desvio ali do PK. PK acabou desviando a bola, o arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. E o PK bate boca ali com o auxiliar número 1 ali, o seu Luiz Carlos e Franca Costa. Acirradamente ali, hein? Arremesso manual que favorece a equipe do Bugre já cobrando. Mais uma vez o João Paulo toca na bola, volta com o Dudu recua. Mais atrás começa com o Maurício Antônio que bota a bola lá com o Kaique França. Passamos de 46 minutos do primeiro tempo. O Kaique França perto da canhota, despacha para o campo de ataque e faz o lançamento. O Ratamoto no meio do caminho estava lá para fazer o corte. Ela sobra com o João Paulo, coloca no gramado. Maranhão fez o passe do lado. Dudu recebeu, jogou com o João Paulo, volta no Dudu, recebe a bola. O 20 da equipe do Guarani encontrou o Isaac, foi para a tabela. A bola bateu ali nas costas do Maranhão. Cauã Jesus ficou bravo aqui na ponta direita, hein? Mais uma vez o Botafogo briga pela bola, Thalisson. Na recuperação ele parte para o campo de ataque, faz a rolada de bola lá pela direita com o Rodolfo. Encara a marcação, bota a velocidade, agora ele brecou, olhou, buscou, tocou, Nenê de primeira, lançamento para o meio da área. Chega a marcação por baixo do Emerson para fazer o toque e joga para fora. Arremesso é manual, último giro do ponteiro neste primeiro tempo. Tem arremesso manual, Botafogo tem pressa, vem pra cima, arremesso manual cobrado. Teve o toque na bola do Herbert, ela volta a ter o outro arremesso manual, mais uma vez lá pro Botafogo. Diogo Matheus novamente ali na cobrança, hein? Ele busca alguém pro passe, ninguém se apresenta, ele joga lá na linha de fundo pro Rodolfo. Chegou, recebeu, dominou, devolveu no Diogo Matheus, pintou o cruzamento da grande área, foi lá Kaique França. Faz a defesa, recebe o encontrão ali do Henrique Dourado, fica caído o goleiro do Guarani, a falta anotada, Lupe. E os dois jogadores do Guarani, ao invés de ver o que estava acontecendo com o Kaique França, estenderam a mão para o Henrique Dourado levantar do chão. Henrique Dourado teve um choque feio ali com o Kaique França, que está caído. Atendimento médico do Guarani, ainda não foi autorizado a entrar em campo, mas preocupa, o Kaique França está caído ali, ele já tinha a posse da bola nos braços quando sofreu a carga do Henrique Dourado. Lance faltoso, mas o árbitro agora, toda a preocupação com o goleiro do Guarani. O árbitro fez o sinal para esperar, conversa com o Kaique França. Goleiro do Guarani continua caído, pois não. E eu achei que foi na maldade do Dourado, tá? Porque com o cotovelo ele atinge ali a região do pescoço do Kaique França, que já estava com a posse da bola. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo no Almeidão. Botafogo 0 pro Belo. Guarani 1 para a equipe do Bugrão. Central da Bola. Apresentação: Júlio Nascimento. Muito bem, intervalo de jogo no Almeidão. Guarani está na frente da equipe do Botafogo. Camisa 10, João Paulo resolvendo quando precisa. Foi dúvida durante a semana. Antônio Lupe trouxe aqui, sentiu, né, uma pancada no tornozelo no último jogo. Aí gerou aquele clima de mistério, mas em campo tem resolvido. Por enquanto o João Paulo, Guarani está na frente. E o Botafogo perdeu chances. O Nenê, Henrique Dourado.
um caminhão de chances. Kaique França foi um dos destaques. Tudo isso, temas para Gabriel Castro comentar. Mas antes, o destaque, intervalo de jogo no Almeidão, meu caro Antônio Lupe. O destaque para o João Paulo, que foi o autor do gol, que por enquanto vai dando a vitória ao Guarani nesse primeiro tempo contra o Botafogo da Paraíba. Foi o 4º gol dele na temporada. João Paulo, que é um dos artilheiros da equipe na Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Hélio Cizenando, se quiser mexer no intervalo, tem as seguintes opções do banco de reservas: o Matheus Klaus, que é goleiro, o Renan Castro, que atua pelo lado esquerdo, o William Farias, volante, o Rafael Rodrigues, que é zagueiro, o Natan Melo, que é volante, o Carlos Eduardo, que é volante, o Matheus Guilherme, que é atacante, veio do Capivariano, o Rafael Freitas, menino da base, atacante do Guarani, o Luca, que é centroavante, o Neto Costa, atacante. São as opções do professor Hélio Cizenando para a segunda etapa, Júlio. Gabriel Castro, um resultado que faz jus ou o placar ficou acima do desempenho do Guarani? Guarani saiu no lucro, hein? Kaique França salvou em 3 oportunidades, correu muitos riscos, criou pouco, talvez um pênalti não dado para cima do Rodolfo, mas aos 42 minutos, bola parada, falha defensiva do Botafogo, ninguém conseguiu afastar. E aí o João Paulo, o melhor jogador do Guarani, a referência, o maestro, apareceu e decidiu. 1-0 bom. É isso, Guarani na frente. Daqui a pouco registro aqui também como é que tá a situação da Série C com esse resultado, mas já adianto, hein? Resultado que vai colocando o Guarani no segundo lugar e neste momento vai garantindo a classificação à próxima fase. Daqui a pouco a gente dá um giro aqui atualizando toda a classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. É o Bugrão na frente, o João Paulo foi pra casinha, teve Ziriguidum aqui na CBN com Carlos Cabela, agora 5h55. Central da Bola. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. O aniversário Germânica chegou com condições especiais para você viver o puro prazer de dirigir um BMW. São taxas a partir de 0, supervalorização do seu usado e 2 anos de garantia em seminovos. A melhor oferta é você de BMW novo na BMW Germânica. Acesse germanicabmw.com.br ou vá até uma de nossas lojas e faça o test drive. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Apresentação:
Júlio Nascimento. 5 horas e 58 minutos. Alô, torcedor bugrino, hein? Bugrão tá na frente, 1-0, gol marcado pelo João Paulo. Atualizando agora a classificação da Série C com esse resultado parcial. O Brusque é o líder com 30 e agora o Guarani chegando também aos 30 pontos. A diferença está no número de vitórias, né? O Brusque tem 30 com 9 vitórias. O Guarani, como foi um time que empatou mais, tem 8 vitórias, mais os mesmos 30 pontos. Com esse resultado, por enquanto, o Bugrão vai garantindo também vaga na próxima fase da Série C no quadrangular final. Depois do Guarani, tem Inter de Limeira com 28, joga amanhã também, precisando de uma vitória para garantir vaga no quadrangular final. O Botafogo fica com 27, é o quarto colocado. O Paysandu, jogando com 8 anos, vai empatando neste momento. Também tem 27, Ferroviária com 27, Santa Cruz 25 e Ipiranga fechando o G8 neste momento com 25. Floresta 25, Amazonas 24, Caxias 24, Maringá 24, Maranhão 24, Figueirense 24. São times que estão na cola aí. E a briga contra o rebaixamento, ao mesmo tempo que também é pelo G8, envolve Ituano 23 e Volta Redonda com 22, os times que estão fora da zona de rebaixamento. Neste momento, o Z2 é formado por Anápolis 15 e Confiança 13, com Barra 18 e Itabaiana 17, sendo os times aí fora do Z2, mas também na briga para fugir. O Confiança muito perto de matematicamente confirmar o rebaixamento, né? A diferença de 4 pontos para o Itabaiana vai ser difícil. Confiança com 13, precisa vencer os dois, torcer aí por uma combinação de resultados, e Anápolis também nessa briga aí contra o rebaixamento. Olha o que faz falta, né? O Guarani vencia o Anápolis, que é um candidato a ser rebaixado da Série D, vencia o jogo por 1-0, tinha o jogo nas mãos, perdeu um caminhão de gols, e hoje é um resultado que faz muita falta para o Guarani, porque poderíamos já estar aqui apenas cumprindo tabela. Ele perdeu ponto para os últimos 3 colocados. Ó. Ele perdeu para o Confiança, perdeu para o Anápolis e empatou com o Itabaiana. Olha aí. Então, dos últimos 3 colocados, o Guarani fez apenas 1 ponto. Então é muito pouco, é um ponto de atenção para o Guarani, e até por isso vai ter que recuperar pontos nesses duelos diretos contra Botafogo e Brusque. Aliás, falando em Guarani 1, Botafogo 0, como é que foi o primeiro tempo? Tudo isso e muito mais assunto para Gabriel Castro. O comentário do jogo. Ó, Gabi, o Edson Coelho tá mandando aqui um abraço para toda a equipe. Vocês não acham que jogar com um volante fora de casa é perigoso pro Guarani? Também mandando um abraço aqui o Amarildo Breno, de Hortolândia. Qual postura pro segundo tempo? Na minha opinião, agora é segurar o resultado. E para fechar, Gabi, o Flodoardo Neto, o que acontece com o Maranhão? Não gostou do primeiro tempo do centroavante aqui, o torcedor bugrino. De fato não apareceu, né? Eu não acho que a escalação do Hélio Zenando deu certo, tá? Apesar do Guarani estar vencendo momentaneamente por 1-0, mas mais por erros da equipe do Botafogo do que por méritos defensivos ou até ofensivos da equipe do Guarani. O Botafogo teve mais posse de bola, teve mais finalização, criou bastante. É que o Guarani tem um grande goleiro que muitas vezes acaba apagando o que o Guarani faz durante a partida, porque ele fez 3 defesaças, ele tem uma confiança muito grande, ele é um goleiro muito experiente, ele passa isso pro seu sistema defensivo, então todo mundo conta com o Kaique França. E aí o Nenê chegou cara a cara com o Kaique França, ele defendeu, o Henrique Dourado livre de marcação cabeceou e ele foi buscar, ele fez mais uma defesa, isso em 5, 10 minutos ali naquela pressão do Botafogo, e ele foi salvando. Então o Guarani ele teve mais sorte do que juízo, porque se o Nenê, ao invés de tentar driblar o Kaique França, chuta, dificultaria para o goleiro do Guarani. Se o Henrique Dourado cabeceia para baixo e não no alto, dificultaria ainda mais, poderia já ter aberto o placar. Então eu acho que colocou muito na conta desse resultado do Kaique França, depende muito do goleiro do Guarani. Se o goleiro do Guarani salva, ok, aí fala, venceu por 1-0, conseguiu salvar. Mas eu vejo uma maneira diferente, tá? Eu acho que não funcionou, o Isaac não funcionou na partida, o Cauã Jesus não funcionou na partida, o Maranhão não funcionou na partida. Então eu concordo com o ouvinte, eu acho que jogando só com o Luiz Otávio, ficou muito exposto. Nenê livre de marcação, o Dodô Ratamoto dando muito trabalho pro xará dele, o Dudu lateral direito do Guarani. Então eu colocaria ou o William Farias ou o Carlos Eduardo. Acho que o Guarani precisa reforçar defensivamente, mas não pode só se defender.
A gente já viu aí, quando o Botafogo faz uma pressão, é um Deus nos acuda. O Guarani precisa do Kaique França para salvar. E aí, se for um segundo tempo só de pressão do Botafogo, uma hora não vai aguentar, ele vai conseguir o empate. Então o Guarani precisa jogar no segundo tempo. Não pode só se defender, não pode só explorar o contra-ataque. O Herbert também não tá bem na partida. Eu não vejo nenhum grande destaque do Guarani do meio para frente, tá? É só o Kaique França que conseguiu se defender e o Guarani ali tentando em um ou outro momento chegar ao campo de ataque. Ele tem o João Paulo, a sua referência, um jogador que precisa aparecer mais, precisa segurar mais a bola. Se ele não fizer alteração, o Isaac precisa ser um protagonista ao lado dele. O Cauã Jesus gostaria que jogasse mais pela ponta direita, mas barrando mais o PK, que é o lateral esquerdo, jogando um pouquinho mais avançado. O Botafogo sai com muita liberdade, que é uma equipe que tem as suas limitações, mas o Guarani cometeu muitos erros, e se continuar com esses erros, fatalmente vai dificultar a vitória. Então eu acho que o Guarani tem totais condições de vencer o Botafogo, de continuar com este placar ou até de ampliar, mas ele precisa jogar, ele precisa se impor. Ele tem um elenco melhor, individualmente, citei tudo isso antes da partida começar, individualmente é melhor, o conjunto do Guarani é melhor. Agora, um momento não é bom, o momento é todo do Botafogo. Vem de uma invencibilidade de 9 jogos, o Guarani vem de uma vitória em 7. Então eu entendo ali um pouquinho de falta de confiança, tem a questão dos salários atrasados, tudo isso vai influenciando a confiança. Agora, você já tem essa confiança, você já tá vencendo de 1-0, você já conhece o seu adversário, você sabe como ele tá jogando, quais são as estratégias, é a liberdade pro Nenê, o Henrique Dourado que protege muito bem. Então o Hélio Cizenando precisa fazer as correções, acertar essa marcação do lado direito de defesa do Guarani com o Dudu, acertar o posicionamento do Luiz Otávio, que em alguns momentos ele fica perdido, e essa marcação, ou o Isaac, ou o Cauã Jesus, ou o Herbert, alguém vai ter que ajudar para marcar. Teve muita liberdade os jogadores do Botafogo, saíram para jogar, toque de bola no meio campo, nas pontas. Então se não é o Kaique França, certamente o Guarani sairia com a derrota neste primeiro tempo. Então tá vencendo, melhor ainda. Se cometeu tantos erros, se tudo isso que eu citei e ainda tá 1-0 pro Guarani, então corrija e faz o segundo e faz o terceiro e volta para Campinas com os 3 pontos e com praticamente a vaga assegurada. O Guarani tem totais condições, mas precisa jogar melhor. Agora 6 horas e 6 minutos. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Botafogo, Guarani. Oi, pessoal, aqui quem fala é a Thalita Nonato. E eu sou a Aline Olaia e a notícia de hoje é sobre a sua TV. Sintonizar a IPTV na sua casa está muito mais fácil e rápido. As notícias da nossa região, os seus programas favoritos e a melhor qualidade de imagem e som. E se você tiver alguma dúvida, é só acessar o site iptv.com.br. Acompanhe o Bom Dia Cidade de segunda a sexta às 7h30 da manhã. IPTV, a gente vive com você. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Apresentação Júlio Nascimento. 6 horas e 8 minutos, times voltando para o segundo tempo no Almeidão, então vamos devolver o comando para Carlos Cabela trazer todo o segundo tempo de, por enquanto, Botafogo 0, Guarani 1.
Voltando pro gramado do Almeidão, bola rola daqui a pouquinho pro segundo tempo, por enquanto 1-0 o Guarani na frente. Aparentemente nenhuma mudança ali, tanto do lado do Guarani como também da equipe do Botafogo. O Hélio Cizenando e o Marcelo Fernandes aparentemente não vão mudar para esse segundo tempo, né, meu caro Antônio Lupi? Olha, Cabela, por enquanto não vejo nenhuma movimentação ali próximo ao quarto árbitro. O Guarani não tem mudanças para o segundo tempo. Acredito que o Botafogo também não. A bola vai rolar, Marcelo Fernandes ele já ajeitou o relógio. Marcelo Fernandes, eu fiquei com a sensação que estava um pouquinho mais magro, né? Mas acho que foi só a sensação mesmo, né? Foi. Foi só a sensação. A camisa é mais larga do que quando ele usava do Guarani da Ponte, né? A Botafogo é uma outra fornecedora de material esportivo. Fica mais à vontade, né, professor? Tem um pouquinho mais de tecido por ali, né? O Rei do Gonzaga lá em Santos. Muito bem, todo mundo conversando. Aliás, nem começou, já estão reclamando. O segundo tempo, tá todo mundo fazendo rodinha no resenha lá, velho. E que é isso, gente? Meu Deus do céu. Tá lá de novo o senhor Daniel Alejandro Hidalgo Blanco de Roraima, o árbitro da partida, que a todo instante é cercado pelos jogadores. É muito querido pelos jogadores. Sim, né? amigo da bola. Amigo da bola. Muito querido dos jogadores. Todo momento os jogadores cercam o árbitro dentro do gramado. Vai começar o segundo tempo para você acompanhar tudo aqui no Sonsaço da CBN Campinas. Apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN. Botafogo, Guarani. Opa! Deixa comigo, a bola tá rolando. O segundo tempo do jogo está jogando com o PK lá pelo lado esquerdo da equipe do Botafogo. Já rola a bola pelo lado direito com o Ian Souto. Devolve mais atrás ali com Igor Moraes. Pro domínio, o PK fica com ela lá pela esquerda, ali pelo meio tem o Thalisson. Vem pra cima a equipe do Botafogo. E parece que taticamente mexeu o Marcelo Fernandes, viu, Gabi? Tem 3 zagueiros ali. O PK tá ficando como terceiro zagueiro nesse comecinho ali, viu? Vamos olhar. Vem mais uma vez o Diogo Matheus com ela, devolve no Ian Souto, ajeita, perto direita, rola a bola lá pela esquerda com o PK. Vai tocando a bola, a equipe do Botafogo vem pra cima do Guarani, todo encolhido nesse comecinho do segundo tempo. Lançamento é feito lá pela esquerda pro Dudu. Vem cruzamento pra área, bola tocada pelo meio. Kaique França! Nenê chegou batendo de primeira do cruzamento que veio da linha de fundo. Kaique França, com menos de 1 minuto, já faz uma defesaça, Lupi! Que o Nenê, ele passou da bola e deixou pro Lucas Cândido, que chegava por trás para bater, depois o cruzamento do Dudu Ratamoto pelo lado esquerdo. E o Kaique França parece que só mudou de lado, porque segue trabalhando bastante o goleiro do Guarani. Finalização do Lucas Cândido, defesa do goleiro do Guarani. Primeiro lance do jogo, primeira chegada do Botafogo e a primeira grande defesa do Kaique França. Ô, Gabi Castro. Nas costas do Dudu, lateral direito. Pois então é o que a gente tá falando desde o primeiro tempo, que ele precisa de uma ajuda, que ele precisa de uma atenção extra. No primeiro lance, bola nas costas, cruzamento, e o Lucas Cândido praticamente cara a cara com o Kaique França. O goleiro do Guarani foi no cantinho, fez a defesa, vai salvando, 4, vai seguindo, a gente vai contando aqui. Arremesso manual já cobrado pelo Botafogo, campo defensivo. Bola recuada lá com o Igor Moraes. Já rola com o Diogo Matheus aqui pela direita. Encosta a marcação para cima dele do Herbert. Bola lançada no campo de ataque pela direita. O Emerson responde. O Herbert tenta fazer o domínio, passa por ele. A bola vai sobrando com o Ian Souto. Reclama o Cizenando. E uma falta em cima do jogador do Guarani. Nada anotado pelo senhor Daniel Alejandro. Trabalha mais uma vez a equipe do Botafogo lá pela esquerda. Está jogando mais uma vez com o PK. Já encontra aberto lá pela ponta esquerda. O Dudu puxa pela meia. Faz a finta. Tenta o lançamento para o Nenê. Antecipa o Jonathan Costa, sobra de bola mais uma vez com o Dudu, devolve lá na esquerda com o PK, lançamento feito, Nenê, drible de corpo, sobrou com o Henrique Dourado. Cai o Henrique Dourado, a perna fica dobrada, esquisito o lance ali, já leva a mão ao joelho, o camisa 9 da equipe do Botafogo, Lupi. Ô Cabelo, eu vou ser bem sincero contigo, eu não entendi a marcação dessa falta. A jogada, plasticamente, ela chama atenção ali pela falta que foi feita do jogador da equipe do Guarani, o Jonathan Costa, mas ele não chega a atingir o calcanhar, porque ele tá dando a falta do Luiz Otávio, ele aponta pro Luiz Otávio. Isso. Ele aponta pro Luiz Otávio. Eu achei que não foi nada. Foi um pisão no calcanhar do Henrique Dourado, no lance ali. Não sei se para tanto, mas a falta tá anotada ali. E vai levar um perigo tremendo de novo, né, pro Kaique França, viu, Lupi? E o Nenê com a perna esquerda já tá ali bem pertinho da bola. Tem outro ali também do Botafogo, mas ele vai sair já já, porque ninguém vai querer se candidatar para cobrar a falta. Ali é o Nenê, perna esquerda que vem pra bola. Pois é, Nenê que já fez algumas lambanças no jogo de hoje, que não é do feitio dele, mas a gente sabe que na categoria do Nenê,
de repente ele esquece a lambança. É um corta-luz, é um toquinho, o Guarani precisa continuar sempre por perto ali, e Diogo Matheus vai ajeitando também. Nenê, Diogo Matheus e Ian Souto, os 3 ali na cobrança da falta. No meio da grande área, a barreira armada. Tá preocupado o Kaique França. Autoriza o árbitro. 3:40, segundo tempo. Nenê, Diogo Matheus. Nenê de perna da canhota. Diogo Matheus de perna direita. Foi Diogo Matheus pra bola batida pra fora do gol. Enganou todo mundo, inclusive você, Lupe. O Gabi Castro não enganou, não. Ele falou assim, vai o Diogo Matheus. Ele já tinha falado antes. Ele me enganou, te enganou e enganou o Kaique França, que só ficou olhando a cobrança de falta do Diogo Matheus. Ela passou muito perto da trave direita. Tiro de meta pro Guarani. Já passamos de 4 minutos deste segundo tempo. Trabalha mais uma vez o Botafogo na roubada de bola. O árbitro pega uma falta ali do Igor Moraes para cima do jogador do Guarani que brigava pela bola ali. Chegava o Cauã Jesus, recebeu a falta. Era o João Paulo, na verdade. A falta anotada já cobrada. Lançamento feito aqui pelo lado esquerdo. Faz o domínio. O Emerson domina, coloca no gramado, rola a bola mais atrás que chega o Luiz Otávio. Bota na frente, tenta o lançamento para a tabelinha, bola para fora. Só arremesso manual que favorece a equipe do Botafogo no campo defensivo. Nesses primeiros quase 5 minutos, meu caro Gabi Castro, parece que o Guarani está com o mesmo jeitão no primeiro tempo, né? É uma extensão da primeira etapa. Em certo momento eu entendo, porque o Botafogo joga em casa, uma vitória, classifica de forma antecipada e tá perdendo o jogo e vai vir para cima. O Guarani precisa começar a responder. Henrique Dourado, chacharicou de um lado, de outro, escapa da marcação, tenta o toque na bola, ela sobra com o Jonathan Costa, rola a bola com o Isaac, deu um tapa nela para o João Paulo. João Paulo carrega a bola, busca o campo de ataque, passa ali à frente do Thalisson, recebe falta, é falta! É falta e pintou o cartãozinho pro Thalisson ali, Lupe. Camisa 20 da equipe do Botafogo da Paraíba tá amarelado. É o segundo amarelo no jogo, os dois pra equipe paraibana. Detalhe, hein? Pros dois volantes, pro Thalisson e também pro Lucas Cândido. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 5 passados deste segundo tempo. É a Série C do Campeonato Brasileiro, 18ª, a penúltima rodada da fase de classificação. Placar da CBN tá assim, ó. Botafogo 0. Guarani. Guarani tem 1, vem pra cima. Dudu lá pela direita, tenta o lançamento, joga pro João Paulo pela meia direita. Preparou batida de longe pra longe do gol. 1-0, Guarani tá ganhando o jogo, Júlio. Central da bola. Bola rolando na Série C do Campeonato Brasileiro. Ituano e Paysandu vão empatando 0-0. Volta Redonda e Floresta 1-1. Guarani, neste momento, o segundo colocado com 30 pontos. Vem mais uma vez o Botafogo pro campo de ataque, o Rodolfo. Leva pior porque quem ganha a bola é o Emerson. Toca na bola, Luiz Otávio recebe, faz a bola rolando ali com o Isaac. Já parte pro campo de ataque, devolve pelo lado esquerdo com o Emerson para o domínio, perto da canhota. Ele busca alguém pro passe, ninguém se apresenta, devolve a bola ali pela meia. Vai trabalhando a equipe do Guarani, vai tocando a bola. Ali pelo meio campo, vai buscando o jogo, o Cauã Jesus já faz o passe lá pela direita com o Dudu. Recebe, domina, encosta a marcação para cima dele, devolve o lado esquerdo. Jonathan Costa vai trabalhando, tocando a bola, a equipe do Guarani que ganha o jogo por 1-0 para cima do Botafogo da Paraíba. O Grão fazendo 3 pontos importantíssimos, buscando a próxima fase. Sobra de bola pela meia, o toque feito, o Herbert recebeu, dominou, puxou pelo meio da grande área, preparou a batida, explodiu em cima do Diogo Matheus. Ela vai sobrando lá com o PK, faz o domínio para sair jogando para a equipe do Botafogo. 1-0, Guarani ganhando o jogo. PK trabalha a bola mais uma vez buscando o campo de ataque. Ele já bota velocidade, encontra o Rodolfo aberto pela direita. Encosta a marcação do Luiz Otávio, do Emerson para cima dele. Volta a bola mais atrás ali com o Diogo Matheus. Faz a tabelinha com o Thalisson. Thalisson recebe, domina, coloca no gramado. Faz o giro, puxa ali pelo círculo central do gramado. Encontra o PK, livre de marcação lado esquerdo. O João Paulo se apresenta ali para fazer a cobertura. Ele volta a bola pela meia, trabalhando com o Lucas Cândido. Breca, olha, devolve lá pro lado esquerdo. Mais uma vez o Botafogo. É a vez do Botafogo encontrar o espaço ali, o Guarani fica todo fechadinho nesse comecinho de segundo tempo. 7 minutos e 40, 1-0, Guarani ganha. Ian Souto bota o Botafogo no campo de ataque, tenta o lançamento, ele inverte a jogada, passou errado. Agradeceu o presente, o Cauã Jesus faz o domínio, tenta a finta no lugar errado, mas conseguiu escapar da marcação, joga a bola no Dudu, tenta o lançamento por baixo, Lucas Cândido desvia. Joga pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bugrão. Tem pressa o Dudu. Faz o arremesso manual ali pelo meio com o Luiz Otávio. Inverte o lançamento aqui pela esquerda com o Emerson. Coloca no gramado, deixa do lado, curtinho. Vem mais uma vez buscando o Isaac pro campo de ataque. Atravessa a linha divisória do campo, faz o break. Levanta a cabeça, encontra ali pela meio com o Jesus. Ajeita na perna da canhota, bota na ponta esquerda. Recebeu o Emerson. Prepara o cruzamento, vem bola pra grande área. Sobe a zaga do Botafogo, faz o quarto. Briga Lucas Cândido ali pelo meio. Rodolfo chega atrasado. João Paulo
fica com ela, faz a finta, escapa da marcação do primeiro, tenta a segunda finta, perde a bola, ela volta com o Isaac, esse sim fez uma finta bonita, botou pela esquerda com o Emerson, bateu de fora da área, explodiu em cima do Diogo Matheus. Foi para fora em arremesso manual que favorece o Guarani, se mantém no campo de ataque lado esquerdo, hein? Vai se ajeitando ali mais uma vez o Emerson para cobrança com as mãos, 8 minutos e 40. Segundo tempo de jogo. Foi lá na frente, o árbitro mandou voltar um pouquinho, deu 2 passos atrás, cobra o arremesso. João Paulo fica com ela, gira o corpo, rola a bola ali pela meia esquerda, mais uma vez quem fica com ela é o Cauê Jesus. Volta a bola com o Emerson, pintou cruzamento na entrada da grande área, o Herbert pegou, demorou para bater, quando bateu, chegou a marcação em cima dele, o zagueirão deu um chute, a bola explodiu na cabeça do Cauê Jesus. Guarani vai se mantendo no campo de ataque nesses minutos, perde a bola, Rodolfo, escapa da marcação, vem Luiz Otávio. Para fazer o recuo ali, começar tudo de novo com o Kaique França. 9 minutos e meio deste segundo tempo de jogo. Oi. É lance que faltou capricho pro Herbert. O Guarani tem a posse de bola, vai envolvendo o seu adversário, tá dentro da área. Tem que finalizar, tem que acertar o gol. Acertou ali o zagueiro da equipe do Botafogo. Faltou capricho pro Herbert. O Guarani teve a oportunidade de fazer o segundo gol e não aproveitou. Responde o Botafogo, vem pro campo de ataque de novo com o Dudu lá pela ponta canhota, ele vai pra finta, chega a marcação pra cima dele, é Dudu contra Dudu, melhor pro Dudu Verde. Toca na bola, o Dudu fica com ela, volta atrás, recebe de novo, tenta o passe, marcação forte pra cima dele. Bola subiu, desceu, vem pro meio da grande área, sobe de cabeça a zaga do Guarani pra fazer o quarto e briga, o Botafogo fica com ela, devolve, Rodolfo domina, coloca no gramado, rasga por baixo, Dudu dá o bico da bola, tira o perigo da grande área. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Série C do Campeonato Brasileiro, 18ª rodada. E o placar da CBN tá assim, ó. Botafogo! 0 pro Botafogo. João Paulo marcou 1 pra equipe do Bugrão, Júnior. E a boa notícia, Cabela, que eu que peguei minha calculadora, comecei a fazer a conta pra lá, conta pra cá. Fiz o pior cenário do Guarani, mas contando com a vitória de hoje. Então os 3 pontos hoje garantem o Guarani no quadrangular final da Série C. Torcedor do Guarani vai ficando feliz da vida com essa vitória, mas tem que se segurar, hein? Porque o Botafogo vem com tudo pra cima nesse segundo tempo. Trabalha com o PK lá pela esquerda, puxa a bola ali pela meia esquerda. Faz o domínio, João Paulo encosta a marcação, ele toca na bola, volta o lançamento na grande área. Lado esquerdo, bola enfiada, Rodolfo com ela, vai pra finta, invadiu a área, bateu pra fora do gol! Fez o que quis o Rodolfo ali entre os zagueiros do Guarani. A conclusão subiu demais. Linha de fundo, só tiro de meta, Lupe. A sorte parece estar ao lado do Guarani, porque a jogada do Rodolfo foi espetacular. Ele dominou, passou por 2 jogadores, pelo Maurício Antônio e pelo Luiz Otávio. Ficou cara a cara com o Kaique França e bateu por cima da meta do Guarani. Perde uma chance incrível o Rodolfo. Quase o Botafogo empata no Almeidão. 2 sortes. Primeira que sobrou na perna canhota dele, né? Primeira sorte que sobrou na perna esquerda, que não é boa dele, né, Gabi? De novo, mais sorte do que juízo, né? Como é que o zagueiro do Guarani, ao invés de tentar ir pro embate, eu sei que tá dentro da área, mas você precisa estar próximo do atacante. Corpo à frente. Pôs o corpo atrás, não, por favor, pode passar. Chegou praticamente na pequena área, o Rodolfo chutou por cima. Chance desperdiçada pelo Botafogo. Mais uma. Vem Botafogo, de novo para cima aqui pela direita com o Diogo Matheus. Ele faz o domínio, recua ali, mais atrás com o Thalisson. Bota a bola do lado, fez o recuo o Lucas Cândido. Ian Souto já encontra o PK lá pela esquerda. Vai Botafogo para cima do Guarani, que tá todo encolhido de novo. Thalisson recebe pela meia, rola a bola pela ponta direita, se apresenta Diogo Matheus com ela, encosta a marcação, fez o passe pro Rodolfo, protegeu bem a bola, devolveu Diogo Matheus, preparou o lançamento pro meio da grande área, sobe a zaga. Jonathan Costa estava lá para fazer o corte de cabeça, a bola para fora, arremesso manual já cobrado, Rodolfo recebe a bola na entrada da grande área pela lateral, girou, cruzou na grande área, desceu de cabeça, Ziriguidu! Lucas Cândido! Gol! É do Botafogo! Lucas Cândido de cabeça! Jogada mais uma vez do Rodolfo pela direita, cruzamento na medida.
para uma testada do Lucas Cândido, ela toca no travessão, vai pro fundo do gol, Giriguidum, Lucas Cândido, empata o jogo no Almeidão, deu Giriguidum pro Belo, 1 pro Botafogo, 1 pro Guarani, Lupe! E o Rodolfo passou como quis pelo Luiz Otávio, de costas pro gol, ele girou o corpo e fez o cruzamento. O Lucas Cândido no meio dos dois zagueiros, no meio do Jonathan Costa e no meio do Maurício Antônio, dentro da pequena área, uma cabeçada mortal, fortíssima. A bola ainda chegou a resvalar no travessão antes de morrer no fundo da rede. Lucas Cândido, camisa número 28, deixa tudo igual pro Botafogo. Tá no placar do Almeidão, Botafogo 1, Guarani também 1. Tá tudo igual no Almeidão, comecinho de segundo tempo ainda, apenas 12 minutos da marcação do gol. Agora quase 14 já, hein? Quase 14 minutos deste segundo tempo. 1-1, placar do jogo. Tem que melhorar o Guarani, Gabi. Bola cantada, né? Eu já tava alertando aos ouvintes, acho que só o Cizenando e os atletas não perceberam. É uma marcação-pressão, vai querendo mais a posse de bola, vai empurrando o Guarani pro campo de defesa e não tem uma contrapartida, não tem uma resposta. O Guarani não ia aguentar, falei isso no intervalo. Se jogar só para se defender, não vai aguentar. Não aguentou 15 minutos, Botafogo empatou e vai para a pressão. Se o Guarani não jogar, se o Guarani não quiser a vitória, não quiser a posse de bola, se não tiver alteração para uma equipe mais vibrante, vai sofrer até o final. Vem Botafogo de novo pra cima com o Thalisson. Deu tapa na bola, abertura lá pelo lado esquerdo, mais uma vez com o Dudu. Encontrou o Nenê na linha de fundo, pintou cruzamento pro meio da grande área. Kaique França cai pra fazer defesa e tem pressa na saída aqui pela esquerda com o Herbert. Já faz o domínio, Herbert bota na frente, tenta o lançamento, chega por baixo, Henrique Dourado pra fazer o desvio, colocou pra fora do campo, arremesso manual para a equipe do Bugre. Já cobrado, tem pressa. As duas equipes têm pressa porque o empate não interessa pra ninguém. Herbert de novo com ela dominando o campo de ataque. João Paulo faz o domínio, gira o corpo, encontra aberto lá pela ponta direita pra correr. Mas a bola correu mais que ele, era o Dudu que chegava ali. Só arremesso manual para a equipe do Botafogo. Cizenando tem jogador ali na lateral do campo conversando com a comissão técnica. Matheus Guilherme, atacante. Atacante, o Luca tá no banco? Luca tá no banco. Atacante não é o Luca? Não, é uma característica diferente. Gabi Castro. A característica de um pouco mais de velocidade tá precisando, né? Talvez ali para a posição do Cauê Jesus. O Guarani precisa de profundidade, precisa de velocidade, precisa de contragolpe. Tá faltando muito na etapa final. Trabalha mais uma vez o PK, bota o Botafogo no campo de ataque lá pela meia esquerda. Recua ali pelo círculo central do gramado, já fez o passe pro Thalisson que carrega o Belo pro campo de ataque, deu um tapa nela, lançamento é feito na ponta direita. Diogo Matheus, a marcação tá longe, ele deu um tapa na bola. Rodolfo recebeu, 3 encostaram nele, tenta a finta, volta a bola do lado, a bola correu, escapou, ele foi lá, pegou a bola de novo, ninguém chegou na bola. Thalisson recebeu de cavadinha, lançamento para a grande área, sobe a zaga do Guarani, Nenê na sombra, abre pela ponta direita com o Diogo Matheus, cruzamento lá pelo meio, desvio de cabeça, Giriguidum! Gol! Rodolfo! É do Botafogo! O Botafogo vira pra cima do Guarani. A jogada toda ela pela direita. Começou com o Rodolfo. Depois a bola sobrou com o Nenê. Bola enfiada pro Diogo Matheus que cruzou na medida. Pro Rodolfo que já estava lá no meio da área para fazer o gol de cabeça. A 17 minutos deste segundo tempo. O Botafogo vira pra cima do Guarani. 2 pro Botafogo. Giriguidum pro Belo. 1 pro Guarani, Lupe. E a defesa do Guarani, mais uma vez, com uma tremenda falta de atenção. Cruzamento veio da direita com o Diogo Matheus. O Rodolfo, ele estava livre, leve e solto, se movimentando, sozinho, sem nenhum tipo de marcação. Subiu de cabeça e livre. Só teve o trabalho de escorar para o fundo da rede. Vira do Botafogo lá na Paraíba. Tá no placar do Almeidão, Botafogo 2, Guarani 1. Virou Botafogo pra cima do Guarani. Gabi Castro, do tempo de você terminar o comentário, Gabi.
Vou apertar o repeat aqui do que eu acabei de falar. Bola cantada, só o Hélio Cizenando e os atletas não estão percebendo o que está acontecendo. Marcação, pressão do Botafogo, da Paraíba, já fica no campo de ataque. Falta ânimo, falta vibração pro Guarani. É jogo que vale classificação, é jogo importante. Só o Botafogo voltou pro segundo tempo. Menos de 20 minutos, já tá 2-1 pro Botafogo. Agora sim, né? Agora vem as alterações. Ao invés de fazer no intervalo, vem agora, que tá atrás do marcador. Pois é, era apenas um atleta, agora são 3 ali ao redor do Hélio Cizenando. Ali daqui a pouco o Lupe fala. Botafogo vai se defendendo, o Guarani vai tentando chegar. João Paulo de cabeça, toca na bola, Maranhão. Girou, bateu, espalmou, pegou, segura Luiz Daniel. Faz a defesa, o goleirão ali no meio da pequena área, Lupe. Chicotada do Maranhão de fora da área, a bola veio quente, cheio de curva, mas o goleiro Luiz Daniel em 2 tempos fez a defesa. Daqui a pouco vem mudanças no Guarani, que sofreu a virada em menos de 5 minutos. E vem o William Farias, Luca, pelo menos os 2 eu já vi ali. Vai ter uma terceira também. Então o Matheus Guilherme. Era o que eu já tinha falado no intervalo, né? A entrada ou do Carlos Eduardo, do William Farias e do Luca, já tinha que ter feito. Vem mais uma vez o Guarani para o campo de ataque. O Herbert fica ali se enroscando com o Diogo Matheus. A bola vai para fora. Tá parado o jogo e as substituições serão executadas neste momento, viu, Lupe? Vamos lá, com calma e tranquilidade. 27, Herbert saiu para a entrada do 18, Matheus Guilherme. A primeira, Matheus Guilherme com a 18 tá no jogo. Saiu Herbert. Quem também vai embora vamos ver, o Luca tá ali, o William Farias também, Isaac com a 21 tá indo embora para a entrada do camisa de número 3, o glorioso William Farias. E o Luca com a camisa de número 9 também já tá prontinho para entrar. Acho que o quarto árbitro é novo, nunca mexeu nessa placa, ela é nova. Ele pegou o manual. Pegou o manual, o assistente vai lá, ajuda ele, falou aqui você põe para frente, aqui você põe para trás, e aí ele desistiu. Não, agora ele arrumou. Saiu 99 Maranhão com a 99 tá fora, Luca com a 9 tá no jogo. Vamos lá, Isaac, Herbert, Maranhão foram embora, William Farias, Matheus Guilherme e Luca estão no jogo. Trabalha mais uma vez o Guarani na chegada a campo de ataque, Luiz Otávio, deu um tapa na bola, abertura lá pelo lado direito. Mais uma vez trabalho feito por ali com o Matheus Guilherme, bola recuada, Dudu, recebeu Dudu, toca na bola, vai em bola pelo meio, chega PK por baixo para fazer o corte, Gabi Castro. 3 mudanças na equipe do Guarani. Precisa de manual para essas mudanças ou não? Só para a placa? Tá corrigindo algumas coisas, né? Então, primeiro, a saída do Isaac não funcionou, nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo. Então, assim, mais uma oportunidade desperdiçada pelo Isaac. Já poderia ter saído no intervalo. Eu teria colocado o Carlos Eduardo. Eu acho que consegue jogar mais, mas a entrada do William Farias vai ajudar. Então, reforça o meio-campo ali ao lado do Luiz Otávio. O Herbert ajudou muito pouco, ele tem a velocidade, mas não conseguiu aparecer. Quem sabe o Matheus Guilherme seja um protagonista maior. E a saída do Maranhão, né? O Maranhão teve uma finalização durante 60 minutos que teve em campo, completamente fora. Também não é culpa dele, porque a bola não chegou. E entra o Luca, que tem uma mobilidade maior, tem uma experiência maior, a pressão é maior para cima dele, porque precisa jogar mais, precisa balançar as redes. Ele é um artilheiro, tem só 3 gols no ano, então uma responsabilidade agora para esses atletas. Vai mexer também o Botafogo, hein? Vai lá, Lupe. Vai mexer nos 3 da frente, né? Os 3 atacantes vão embora e ele coloca 3 novos atacantes. Saiu o Dudu Ratamoto, saiu o Henrique Dourado e saiu o Rodolfo. Entra o 11, Diego Tavares, ex-Ponte Preta. Entra o 17, o Jonas Toró, ex-Ponte Preta. E entra o 15, o Caion com a 15. Então Ratamoto, Henrique Dourado e Rodolfo foram embora. Caion, Jonas Toró e Diego Tavares estão no jogo. Muito bem, trocas também do Marcelo Fernandes, que está tentando botar gás novo no ataque da equipe do Botafogo, viu, Gabi? O Dudu foi muito bem no primeiro tempo, estava um pouquinho mais sumido na etapa final. O Henrique Dourado cansou. E a saída do Rodolfo, né, que acabou marcando o segundo gol, mas também é um jogador experiente e certamente vai sentir, né? Agora com o Botafogo vencendo, ele precisa de mais velocidade. E entra o Caion, que tem isso, né? Ele dá uma reforçada ali, porque é um jogador de meia direita, um ponta direita, mas certamente vai jogar aqui mais como um meio campista. O Jonas Toró, também velocista, muda a característica, não precisa mais de um centroavante como o Henrique Dourado para segurar a bola. E entra então o Diego Tavares, que é outro jogador. Tá muito claro que o Marcelo Fernandes vai querer agora
vai ser posse de bola pro Guarani e contra-ataque e velocidade com o Botafogo. Trabalha o Botafogo na recuperação de bola, vem pro campo de ataque, abertura lá pelo lado esquerdo com o Nenê, ajeita a bola na perna da canhota, ele vem carregando, busca espaço, faz o break, gira o corpo, toca mais atrás, trabalha por ali com o Toró, recebeu, devolveu o Nenê, fica com ela, devolve, mais atrás agora com o PK. PK domina, encontra ali pela meia esquerda o Lucas Cândido, devolve do outro lado, lançamento para o Marcelo Fernandes, mas já está fora do jogo. Ele só está ali no banco de reservas, arremesso manual para a equipe do Guarani. 23 minutos deste segundo tempo. 2-1 de virada, Botafogo para cima do Bugrão, hein? Bugrão tem que ir em busca do empate, pelo menos para continuar respirando um pouquinho mais tranquilo para a última rodada dessa Série C. Trabalha mais uma vez a equipe do Botafogo, vem com o Toró para o campo de ataque, ele protege bem a bola. Marcação forte para cima dele. Aqui do lado direito tinha o Diego Tavares, ele recebe a falta, o jogo está parado, é falta para a equipe do Botafogo, viu, Lupe? E tá caído ali o jogador do Botafogo e agora o árbitro mostra o cartão amarelo pro camisa número 55, Luiz Otávio. Luiz Otávio estava na lista de pendurados e está fora do jogo contra o Brusque no próximo sábado, 5 da tarde, no Brinco de Ouro. 23 minutos e 50, continua caído ali o jogador da equipe do Botafogo, parece que é o Diogo Matheus, é isso? Não, se não me engano, eu acho que é o Thalisson, tá? É o Thalisson, camisa número 20. Foi uma dividida ali, por cima veio o Luiz Otávio, o amarelo bem aplicado. Completamente desnecessário, tá? A entrada do Luiz Otávio, o volante da equipe do Guarani, ainda mais pendurado, né? Ficando de fora dessa última rodada que é tão importante. Não era um lance que estava próximo do gol, não evitou absolutamente nada. Então mostra também um descontrole. A parte emocional precisa tomar cuidado. E para esse jogo também, porque é um jogador que já tem cartão amarelo, vai ter que tomar cuidado a partir daqui para não receber o vermelho e prejudicar ainda mais a equipe do Guarani. Arremesso manual para a equipe do Botafogo, lá pela esquerda, o PK vai se ajeitando ali para fazer a cobrança. Tem pertinho dele ali o Toró, mais à frente. Lá tem o Nenê, ele prefere recuo para começar de novo lá no sistema defensivo com o Luiz Daniel. 24 e 40, Luiz Daniel já sai jogando com o Diogo Matheus aqui pela direita, encosta a marcação para cima dele, não tapinha na bola para o Diego Tavares, foi empurrado ali pelo jogador que chegava da equipe do Guarani do lado esquerdo ali, era o Emerson, acabou cometendo a falta, o jogo está parado, é falta para a equipe do Botafogo. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 25 minutos deste segundo tempo de jogo. O placar da CBN tá assim, ó. Botafogo! 2 pro Botafogo. Guarani! 1 pro Guarani, Júlio. Central da bola. E tudo que eu falei pro Guarani sobre classificação agora vale pro Botafogo. Com esse resultado, vai confirmando vaga na próxima fase. O Guarani vai adiando pra última rodada. Futebol Globo CBN. Sai tocando a bola a equipe do Guarani ali pela grande área. O toque foi feito ainda no sistema defensivo, feito errado, o passe. PK corta no meio do caminho, briga pela bola, chega João Paulo por baixo, na roubada, recebe o toque, a falta foi anotada, deu vantagem. Vem mais uma vez a equipe do Bugre, fica com ela, dominou mais uma vez o João Paulo ali, o PK vai pra cima, vai na caça, hein? Vai na caça, hein? Ipom, hein? E é pra cartão esse lance aí, viu, Lupe? É, como o Gabi Castro disse, Ipom, porque o jogador do Guarani caiu com as costas no solo. PK tá amarelado, vem Bugre. Bola lançada, campo de ataque, ponta direita, cruzamento na grande área, sobe de cabeça, Diego Tavares para fazer o corte. Cabelá. Oi. Só um detalhe, antes da falta do PK para cima do João Paulo, o Luiz Otávio chegou atrasado de novo e é a reclamação dos jogadores do Botafogo. Eles queriam um amarelo na jogada anterior pro Luiz Otávio, que acabou de receber o primeiro cartão. O árbitro não deu bola, o Guarani tá no ataque, tem escanteio, o Guarani tenta o empate lá no Almeidão. 26 minutos e 20. Dudu na cobrança do escanteio. É o quarto escanteio do jogo para a equipe do Guarani. É pelo lado esquerdo, vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá no meio. Preparou o levantamento. A bola já ia pra fora, mas garantiu ali o Lucas Cândido com toque de cabeça, outro escanteio, viu, Lupe? É, porque foi assim que saiu o gol do Guarani, né? Numa jogada meio misteriosa após a cobrança do escanteio. Dudu vem na cobrança, mais um escanteio, Bugre. Vai lá, Dudu na cobrança de novo, 26 e 50. Dudu corre pra bola, pro levantamento de novo ali pelo meio da pequena área, sobe a zaga pra fazer o corte, a bola pra fora, o último toque do Bugre. Só tiro de meta que favorece a equipe do Botafogo. Dessa vez veio pelo alto, viu, Lupe? Veio pelo alto e o Dudu aproveitou ali que tá cansado, parou no pit stop e pegou uma água ali do técnico Hélice Zenando. Mas agora um jogador do Botafogo desaba dentro da área, o jogo tá parado. Botafogo de virada vai vencendo o Guarani por 2-1. Os gols foram marcados por Lucas Cândido e Rodolfo, que já deixou o campo. Ô, Cabela, oi. E uma alteração que o Hélice Zenando pode fazer é a saída do Luiz Otávio, como o Lupe disse há pouco, né?
cometeu uma falta, já tem cartão amarelo, então a questão emocional acaba pegando muito. Você tira o Luiz Otávio, já que você entrou com o William Farias, que já é o primeiro volante, você coloca ou o Carlos Eduardo ou o Natan Melo, que são jogadores ali que fazem aquela posição de segundo homem do meio campo. Então você reforça ainda mais a sua saída de bola, avança um pouquinho o João Paulo para poder jogar perto do Luca, perto do Matheus Guilherme, dos seus atacantes, de quem tá ali à frente, do Cauã Jesus. Então é uma alteração para colocar o Guarani ainda mais à frente. O Guarani agora perde o jogo, ele precisa ser mais vertical. Mais uma vez a bola saiu, foi para fora ali de graça para a equipe do Botafogo, bem à frente do Marcelo Fernandes, que passa instruções ali para o Diego Tavares. E o Marcelo Fernandes sai lá da área técnica dele para passar a instrução pro Diego Tavares, o Diogo Matheus, que tá chegando ali pra cobrança manual. Já faz a cobrança, joga a bola no campo de ataque, no meio do caminho, o toque é feito. Pra mim, o último toque foi do Diego Tavares, o auxiliar tá dando arremesso manual pra equipe do Botafogo ali pela direita, mas ninguém mais reclamou, então acho que tá certo, né, Lupe? Ninguém abriu reclamação ali com a arbitragem, então a arremesso do Botafogo tá ali. Vai lá, sem pressa nenhuma, o Diogo Matheus pra cobrança. Vai lá, ajeita a meia, ajeita o calção, faz o arremesso, a bola volta com ele de calcanhar, tenta o toque à frente, a bola subiu, desceu, mais uma vez o Nenê briga pela bola, tem a proteção ali do Emerson, gira o corpo perto da canhota, dá um bico nela, joga pro campo de ataque, não tem ninguém do Guarani por ali, sozinho o Igor Moraes, faz o domínio, recua com o Luiz Daniel, goleiro do Botafogo, já despacha pelo campo de ataque, lançamento foi feito aqui pela direita, tenta evitar a saída do Nenê, não consegue, o arremesso é manual para a equipe do Guarani, bem na divisória do gramado ali, tá chegando ali o Emerson. Já chegamos a 29 minutos deste segundo tempo, hein? De virada, o Botafogo tá ganhando a equipe do Guarani. 2-1, tá na frente a equipe do Botafogo. Bola tocada mais atrás, trabalha a saída de bola com o Maurício Antônio. Ele vem pelo círculo central do gramado, encontra o João Paulo, livre de marcação pela meia direita, prepara a batida, longe do gol. Ô, Lupe! O João Paulo esqueceu de passar no posto para calibrar o pé. É a terceira finalização dele no jogo e a terceira finalização que vai longe da meta defendida pelo Luiz Daniel. Quando mexe agora a equipe do Botafogo pela quarta vez. Sai o Diogo Matheus com a camisa de número 2. Entra o 22, que é o Léo Pereira. Léo Pereira com a 22 está no jogo. Mais uma mexida do técnico Marcelo Fernandes. Ô, Cabela, aí não é bom ter o seu camisa 10 afobado, nervoso, né? Então, assim, antecipou uma jogada. Você tá livre de marcação, mas tá distante, não precisa finalizar. Constrói, tem o Matheus Guilherme que acabou de entrar, tem o Luca que acabou de entrar, tem o Cauã Jesus à sua frente, ele tinha opções. Decidiu finalizar, acho que o Guarani precisa finalizar mais? Precisa, mas então caminha mais com a bola, se aproxima do gol. Acabou desperdiçando uma oportunidade aí ou uma criação de jogada. Antes de sair, Diogo Matheus recebe cartão amarelo por cera. Cabela. Oi. Só um detalhe, nos últimos 5 jogos na Série C, o Guarani saiu na frente em todos eles. Ganhou contra a Inter de Limeira, empatou contra a Ipiranga e perdeu para Paysandu, Anápolis e agora, por enquanto, para o Botafogo. E de virada mais uma vez, não é? Que coisa. 30, você ouviu o toque CBN marcando. Quero mandar um abraço lá pro Airan, tá indo lá pra festa do Peão de Piracicaba. Ô, coisa boa, hein? Beleza, hein? Juiz, hein, Airan? Juiz aí, hein? Cuidado aí. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 20 não, 31, segundo tempo de bola rolando. Placar da CBN tá assim, ó. Botafogo! 2 pro Botafogo, Lucas Cândido e Rodolfo. Guarani! 1, João Paulo. Júlio. Central da bola. Cabela, Fluminense venceu o Remo mais cedo, 2-1 de virada. Neste momento, 11 minutos do primeiro tempo, Inter e Atlético Mineiro. Amanhã, 4 horas, pela Série A do Campeonato Brasileiro, tem 4 horas Palmeiras e Vasco da Gama. Futebol Globo CBN. Agora, Gabi Castro, o Guarani, que já não estava bem na bola, emocionalmente acabou também, hein? Postura muito ruim do Guarani para uma partida decisiva, tá? Eu acho que precisa de, eu citei a palavra ânimo, né? Eu acho que para buscar este empate, ele precisa imprimir um ritmo mais forte. Então, os jogadores que entraram agora, o Guarani precisa ter mais a posse de bola, mas precisa ter velocidade, precisa ter o drible, 1 contra 1. Tem muito que melhorar. A vantagem só tá 2-1, então um golzinho coloca o Guarani no jogo de novo. Quem sabe agora vem Bugrão pro campo de ataque aqui pelo lado esquerdo, quem recebe era o Emerson, tentava a finta. Último toque do jogador do Guarani, o arremesso manual que favorece o Botafogo e vibra ali o Diego Tavares, hein? Vibra muito com o arremesso manual que favorece a equipe do Botafogo.
32 minutos e 20, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. A mexe. Opa, fala aí, Lupe. Luiz Otávio vai embora, Carlos Eduardo tá no jogo, é a quarta mexida do técnico Hélio Cizenando. Carlos Eduardo é o 15, é isso? Confere. Muito bem, Carlos, meu xará Eduardo. Na equipe, olha o Guarani chegando, batendo de fora. A chegada ali do Matheus Guilherme, mas caiu o goleiro Luiz Daniel. Fez a defesa com tranquilidade, viu, Lupe? Com tranquilidade, até para ganhar um pouquinho de tempo, acabou caindo no gramado e agora segura a bola. Agora sim, coloca ela em jogo, só confirmando. O Luiz Otávio, 55, foi embora. Carlos Eduardo, 15. Quarta mexida do Hélio. Hélio Cizenando sempre acompanhando. Olha o Botafogo chegando mais uma vez ali. O Toró bateu para fora do gol, foi para a linha de fundo. Todo mundo fica só olhando ali. E confirmando, né? O Hélio Cizenando deve ter o foninho na CBN, né? Porque o Gabi acabou de falar, né? Que tem que tirar o cara. Tinha que tirar o Luiz Otávio, que já estava com cartão amarelo, já quase fazendo hora extra, já tinha cansado também. O Carlos Eduardo, para mim, poderia até ser titular, tá? Jogar ao lado ali do Luiz Otávio. Eu não teria entrado com o Isaac, mas enfim. Demorou, entrou e tem os últimos minutos aí para poder organizar esse meio campo. 33:40, tem pelo menos os 15 minutos ainda o Guarani para buscar o empate, quem sabe a virada, vem Botafogo para cima do Bugre, aqui pela direita com o Diego Tavares, botou velocidade na cara do Kaique França, preparou, rolou, mas atrás a batida, Giriguido! Nenê! Gol! Botafogo! Giriguidum pro Nenê! A 34 minutos desse segundo tempo, o Nenê, jogadaça do Diego Tavares pela direita, bola rolada para trás, a chegada do Nenê, estufando a rede, fazendo o terceiro gol da equipe do Belo, fazendo 3-1 para a equipe do Botafogo. O placar aumentou, 3 pro Botafogo, Nenê, Giriguidum para ele, 1 para o Guarani, Lupe. E mais uma vez a jogada acontece no lado direito de ataque do Botafogo, esquerdo defensivo do Guarani. O Diego Tavares, camisa número 11, que entrou agora há pouco, recebeu um passe e foi até o limite, sempre olhando para o Kaique França. No último momento, ele virou a cabeça e viu o Nenê entrando livre de marcação, praticamente ali em cima da marca penal. E o experiente, camisa 10, só teve o trabalho de concluir para a rede. Nenê, camisa número 10, marca o terceiro gol do Botafogo. No placar do Almeidão, Botafogo da Paraíba 3, Guarani 1. Se no primeiro tempo o Botafogo cansou de perder gol e o Guarani cansou de ter sorte, no segundo tempo só deu Botafogo 3-1, Gabi Castro. A sorte acompanha os competentes. O Guarani não foi competente nesta tarde. Vitória merecida do Botafogo, a equipe que quer a vitória, que buscou isso. O Guarani só assistiu, não entrou no segundo tempo, muito apático para uma penúltima rodada da Série C que vale classificação. E aí as alterações deram certo. Mérito do Marcelo Fernandes, que viu esse cansaço, essa apatia do Guarani, colocou jogadores velozes para jogar nas costas. O Emerson estava no campo de ataque, não teve cobertura, livre na corrida entre o Jonathan Costa e o Diego Tavares, muito mais rápido o Diego Tavares, invadiu, não foi faminha, tocou para trás, não tem cobertura, não tem segunda bola, livre de marcação o Nenê para coroar essa atuação, da corta-luz, da toque de letra, agora finalizou para marcar o terceiro. O Guarani precisa acordar, senão vem 4. Vem mais uma vez o Toró na roubada de bola, Dudu por baixo, faz o corte para a equipe do Guarani, bola espirrada, vai lá nas mãos do goleiro Luiz Daniel, que bota a ordem na casa do Belo. Tem jogador caído, tá caído ali no gramado com cãibras. Eu ia falar que é o Lucas Cândido, mas o Lucas Cândido é o Thalisson, né? É o Thalisson que tá caído ali, né, Lupe? Exatamente, o camisa número 20, que tá caído. Ele já tinha sofrido ali uma falta e ficou caído no gramado e agora ele desaba mais uma vez. Só que tem um detalhe, hein? Ah, não. Eu preciso só confirmar se o Caio Garcia entrou no jogo. O Caio Garcia entrou no lugar do Lucas Cândido. Então, o Matheus Fernandes não muda mais. Não muda mais. Só confirmando, então, Lucas Cândido, 28, foi embora. Caio Garcia, 25, tá no jogo. E vai mexer o Cizenando. 45, agora serve a base. 45, vem o Rafael Freitas na vaga do Cauã Jesus. Cauã Jesus, 66, vai embora. O Rafael Freitas, 45, tá no jogo.
não mexe mais também o Hélio. Pois é, última mexida do jogo, essa do Cizenando, Gabi Castro. O que me incomoda é que é sempre depois de tomar o gol, né? Ele não consegue anteceder. A gente que está assistindo a partida, e o Hélio Cizenando conhece muito mais do que futebol, mas ele não consegue enxergar. E a gente já tinha alertado aqui, o Botafogo tá melhor, o Botafogo ataca mais por aqui, eu preciso que o Cauã Jesus ataque mais. Olha o Botafogo, lançamento na grande área, Kaique França faz a defesa. Era a chegada ali pelo lado esquerdo do Caion, que entrou nesse segundo tempo, não conseguiu domínio, a bola foi das mãos do Kaique França ali, Lupe. Mas a bola bateu no gramado e ganhou velocidade, né? Era um lance tranquilo, mas com essa velocidade que a bola acabou ganhando no kick da grama, o Kaique teve que se esticar todo para fazer a defesa. Fala, Gabi. Então já tinha alertado essa questão de posicionamento pelas laterais, né? E ele não conseguiu enxergar isso, não corrigiu no intervalo, ou pediu e os atletas não conseguiram dentro de campo. E aí, de fato, depois que toma o gol, faz as alterações, 3-1. Tempo tem, agora a postura do Guarani, ela é muito ruim por uma partida tão importante como essa. 38 minutos e meio, pelo menos mais 10 minutos ainda teremos pela frente aí. Trabalha mais uma vez a saída de bola, a equipe do Botafogo aqui na lateral do campo, Luca. Evita a saída, toca mais atrás, não tem ninguém no Guarani, só por ali o Ian Souto. Dá um bico nela, joga para o campo de ataque, responde o Bugre. Se mantém no campo de ataque, a bola subiu, o Emerson toca de cabeça, responde aqui pela lateral direita o Caio Garcia. Já devolve a bola ali pela meia, bola para fora, arremesso manual que favorece o Botafogo. 38 minutos e 50, 3-1. O Botafogo vai fazendo um placar gigante para cima do Guarani, depois de estar perdido por 1-0 no primeiro tempo, abre 3-1 para cima do Bugre na reta final de jogo. E agora, Júlio, esse placar, você dizia que o Guarani estava praticamente classificado, agora é o Botafogo que está praticamente classificado. Classificado, né, Cabela? Quem vencesse hoje estaria já confirmado na próxima fase por conta dos confrontos diretos. E o detalhe é que, diferente do Guarani, o Botafogo com esse resultado é o líder agora, né? Vai esperar o jogo do Brusque, mas o Botafogo, por ter 9 vitórias agora, consegue assumir a liderança parcial. É um time numa arrancada impressionante, agora chegando a 7 jogos. 10 vitórias, né? A 10 jogos de invencibilidade, 7 vitórias e 3 empates. 39 minutos e 40. Detalhe, hein? Oi, lembrando diga. que no começo do campeonato, o Marcelo demorou para encontrar o time ideal. E aí chegou no momento ali, se não me engano, depois da volta do Nenê da Copa, que ele foi comentarista, engatou uma sequência de 10 jogos, né? Dia 28 de abril foi demitido o Lisca, o Marcelo Fernandes foi contratado, o começo foi ruim e ele engata 10 jogos. Uma história parecida com o que ele fez ano passado na Ponte, quando ele engata também numa Série C. Vem Bugrão para o campo de ataque lá pela direita, trabalha mais uma vez a chegada do campo de ataque. Quem tocou por ali era o Guilherme, o Matheus Guilherme com ela, volta a bola, começa com o Maurício Antônio, tenta o lançamento, o zagueirão tentando lançar, é isso que dá, ela sobra com o PK, que faz o domínio para sair jogando perto da canhota, despacha para o campo de ataque, dá um bicão na bola lá para o campo de ataque, não tem ninguém do Botafogo, mas só tem jogador do Guarani ali para começar tudo de novo para o Bugrão. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 40 minutos passados, segundo tempo de jogo. O placar da CBN tá assim, ó. Botafogo! Vem Bugrão no ataque, segura aí, vem indo do cruzamento, segunda trave, sobe a zaga de cabeça, bota a bola pra fora em escanteio. Para a equipe do Guarani, é pela esquerda, o esquinado vai chegando ali rapidamente o Carlos Eduardo pra cobrança. Tem pressa o Guarani. Guarani vem pra cima, perde o jogo, 3-1. Quer buscar o empate, ainda vai tentar o Guarani. Então escanteio, é mais um escanteio do jogo. É o 9º escanteio do jogo, 6º pra equipe do Guarani. E Carlos Eduardo da batida, perto da direita, levantamento. Lá do outro lado. Chegou com o João Paulo, dominou, fintou, invadiu, cruzamento, tocou na bola Luiz Daniel, voltou com o Carlos Eduardo, bola rolada, pra trás ali, quem ficou com ela pra fazer o domínio foi o William Farias, tentou o giro, tenta o cruzamento, bola pra fora, outro escanteio, hein? Outro escanteio que favorece a equipe do Guarani, hein? 7º escanteio do jogo para a equipe do Bugre. Dessa vez ali pela esquerda tem pressa o Carlos Eduardo. 41 minutos e meio. Segundo tempo de jogo, o Carlos Eduardo a cobrança. De perto da direita vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá. Preparou o levantamento, segunda trave. Bola chega lá do outro lado com o João Paulo. De cabeça, corre para evitar a saída, fica com ela. Chega a marcação para cima dele. Sassaricou de um lado e outro, tentou a finta. Por baixo, chega para fazer o quarto e o Caion. Faz o domínio, toca no Caio Garcia, ajeita, ela aperta a canhota para o lançamento, para sair jogando a equipe do Botafogo.
Conferindo o placar do jogo, 3 para o Botafogo, 1 para a equipe do Guarani. Júlio. Central da bola. Bola rolando no segundo tempo na Série C. O Floresta vai batendo Volta Redonda por 2-1, chegando ao 7º lugar com 27 pontos, mesma pontuação do Guarani. E o Paysandu, em Itu, vai vencendo o Ituano, 1-0, chegando a 29 pontos, também encaminhando classificação. Futebol Globo CBN. Bugrão no ataque de novo lá pela direita com o Dudu. Faz a rolada de bola na ponta direita. Quem chegava por ali era o Carlos Eduardo. Dominou, tocou mais atrás. Preparou o cruzamento. Preferiu o toque. Dudu na grande área. Bola rolada para trás. Chega a zaga para fazer o corte. Era o Nenê que estava de zagueiro ali pelo meio da área, hein? Sai jogando o Botafogo com falta. Era o Nenê que estava lá no meio da área, viu, o Lupe? E o Nenê já tinha caído no campo de ataque com câimbras alguns minutos antes. E agora ele está ajudando o sistema defensivo e fez esse corte importante. Agora ele vai lá, cumprimenta o Gandula, tira foto. É um personagem. O Nenê que é um grande ídolo, né, do Botafogo. Sim. E também do futebol mundial. Fez história no PSG, Vasco da Gama. São Paulo passou também pelo São Paulo, enfim. Começou Palmeiras. Uma todo passagem clube longa que você... pelo Juventude também, não é? Juventude também, verdade. Paulista de Jundiaí. Sim, começou no Paulista, né? Ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Paulista? Você faz umas perguntas difíceis para um sábado à tarde, hein, Cabela? Eu acho que não. Eu também acho que não. Acho que dos títulos relevantes dele, ele tem um francês, um carioca e um paraibano. 43,5 segundo tempo. Trabalha mais uma vez a bola, sai da equipe do Guarani com o Jonathan Costa. Toca a bola no Maurício Antônio ali pelo círculo central do gramado, que já rola lá pela direita com o Dudu. Tem Dudu pro campo de ataque, 3-1, Botafogo tá ganhando o jogo de virada para cima do Guarani. Tenta jogar Carlos Eduardo, perde a bola, recupera ali pela meia a equipe do Botafogo. Toque é feito, Caio Garcia, cai no gramado, mas leva vantagem a equipe do Botafogo. Sobra com o Nenê, lá pelo lado esquerdo, puxa pela meia, protege bem a bola, devolve ali pela meia. Se apresentou o Toró, ele devolve, começa lá atrás de novo o sistema defensivo. Ian Souto, rola a bola aqui pela direita, tenta chegar no lance, o Léo Pereira faz a finta estranha, mas saiu da bola. Conseguiu e agora foi tocada, é falta. Falta do William Farias ali pra cima do Léo Pereira. Amarelou pro Bugrino ali, Lupe. Amarelou pro William Farias, camisa número 3, que entrou no lugar do Isaac, né? E já recebe cartão amarelo. O William Farias não estava na lista dos pendurados. É falta pro Botafogo ali pelo círculo central do gramado. E pra última rodada fica numa situação complicada a equipe do Guarani. Ô Júlio, quantos pontos fica o Guarani do 9º colocado? Guarani neste momento tem 27, é o 5º colocado, e o 9º é o Ipiranga com 25, 2 pontos, Cabela. 2 pontos, então ele pode sair fora do G8 ainda na rodada? Não, por conta dos confrontos diretos. Ok. Trabalha mais uma vez o Botafogo, campo defensivo, Ian Souto recebe aqui pela direita, já faz de domínio, marcação, encosta pra cima, ele tenta o lançamento errado, ela sobra pela intermediária com o William Farias, bota a bola mais atrás ali com o Rafael Freitas, ele vem carregando, buscando o campo de ataque, o passe foi feito ali do lado. Vamos a 50 minutos deste segundo tempo. Trabalha ali pela intermediária mais uma vez a saída do Maurício Antônio. Ele carrega a bola, vem pelo lado esquerdo. Marcação encosta para cima. Ele tenta o lançamento. O Ian Souto de cabeça escora. A bola sobra pela intermediária mais uma vez com o Carlos Eduardo. Vai trabalhando a bola a equipe do Bugre. Luca recebeu, dominou, rolou do lado. Por ali com o Matheus Guilherme. Preparou a batida, explodiu em cima da zaga. Voltou João Paulo, domina, coloca do gramado. Tenta a devolução com o Luca. Chega atrasado. Quem chega primeiro, Diego Tavares. Bota a velocidade, vem para o campo de ataque. Jogo parado. Bola para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Todo mundo ficou reclamando ali de um impedimento do ataque do Guarani. Seria isso, Lupe? É, porque na finalização a bola acabou batendo nas costas do jogador do Guarani, que estava um pouquinho mais à frente que a linha defensiva da equipe do Botafogo. Era o Luca que estava por ali, mas o árbitro deixou o jogo seguir. Vem mais uma vez o Botafogo, tenta sair jogando com o PK. Lançamento foi feito no meio do caminho. Maurício Antônio já faz o domínio. Devolve no campo de ataque, 46. Vamos a 50. Dudu rola a bola pela intermediária com o Luca. Vai para a tabelinha. Chega o Matheus Guilherme. Tenta o cruzamento para ninguém. No meio da área fica o goleiro Luiz Daniel. Para fazer a finta, fazer o domínio. Fica com a bola dominada ali no meio da grande área. 3-1, Botafogo está ganhando. Guarani vai se complicando na última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, hein? Vai se complicando nessa última rodada, vai pegar o Brusque na última rodada, que já pode estar classificado e joga de cabeça fria, ou pega um Brusque tentando ficar ali na primeira ou segunda posição, pelo menos, e aí complica mais ainda a situação do Guarani. Fica mais complicada ainda. 3-1, perde o Guarani de virada. Reta final, quase 47 deste segundo tempo. Trabalha Maurício Antônio, despacha para o campo de ataque, o lançamento foi feito. Muito forte, fica como era o goleiro. Luiz Daniel faz a defesa e bota a ordem na casa.
Gabi Castro, vai ficando difícil para a última rodada do Guarani, hein? Ah, Cabela, que semana tensa, viu? De pressão, de nervosismo que os torcedores vão ter durante toda essa semana, né? Conjecturando qual será a formação que vai ser escolhida, o que vai acontecer do Guarani, porque neste momento não dá para se falar em SAF, precisa pensar dentro de campo. O Guarani, a diretoria precisa fazer a parte dela de acertar os salários e o Hélio Cizenando precisa encontrar uma formação, porque a cada rodada é um teste com o Isaac, é um teste com o Cauã Jesus, é o Luca que perde posição, agora perde gol, enfim. O Guarani vai chegando nessa reta final, e estava na 4ª colocação, mas sem uma formação. Se você pedir pro torcedor hoje escalar o Guarani, uns vão colocar o William Farias de titular, hoje não foi titular, um vai colocar o Luca no ataque, hoje ele não foi titular. Enfim, com a lesão do Guilherme Cachoeira, parece que perdeu a sua estrutura. Sabe que o goleiro é o Kaique França e que o João Paulo é um meia, mas e no restante? O Guarani perdeu a sua formação, a sua espinha dorsal, o Emerson perdeu a titularidade na lateral esquerda, voltou hoje, o Renan Castro estava, enfim. Então, vai chegar essa última rodada ainda procurando um time para chamar de seu e precisa melhorar muito para essa última rodada. Ainda acredito na classificação, mas uma vitória em 8 jogos é porque tem algo errado. Você disse que vai procurar um time para chamar de seu. É mais ou menos Erasmo Carlos, o Hélio Cizenando? Exatamente, tá precisando. 48,5. Mas será que ele vai para a última rodada? Mas será que vai mudar na última rodada? Eu já vi de tudo nesse futebol, viu? E pelo jeitão hoje. Pelo ronco do motor. Pelo ronco do motor. Pelo barulho do berro. Meu Deus. Olha, só lembrando que o Guarani tem o Marcelo Marelli, que é técnico, né? Na comissão fixa. Trabalha mais uma vez a equipe do Bugre. Aqui pelo lado esquerdo, Freitas tenta a tabela, bola enfiada pra ninguém. Só fica ali o Léo Pereira, hein? Perde a direita no bico da bola, joga pro campo de ataque. A bola vai saindo, não saiu, agora sim saiu. João Paulo já tem pressa, ele próprio faz a cobrança. Joga do lado ali com Jonathan Costa, 49, girando pela última vez o cronômetro no Almeidão. 3-1 pro Botafogo, de virada pra cima do Bugre, hein? Mais uma, né? Mais uma virada pra cima do Bugre. Pintou o lançamento forte, Luiz Daniel. Passa por ele, bola vai pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Botafogo. O Luiz Daniel olha pro árbitro, acabou? Ele falou, não, vamos jogar. 49,5 deste segundo tempo. Vai se ajeitando lá o Luiz Daniel sem pressa nenhuma para fazer a cobrança. E o Luiz Daniel acho que fez uma defesa só no jogo todo, hein? Só fez uma defesa. Agora aí num cruzamento do João Paulo, mas assim, defendeu, né? Defendeu. Aí defendeu, mas assim, não foi uma defesa. Não foi aquela defesa, né? Não. Aí todo mundo ali, o Emerson toca do lado da cobrança da falta, vai terminar o jogo, apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo no Almeidão. Botafogo! 3 pro Botafogo, Lucas Cândido, Rodolfo e Nenê. Guarani! 1 para o Bugrão, João Paulo marcou no primeiro tempo. Júlio Nascimento. 7 horas, horário oficial do Brasil, estamos no ar com pós-jogo, Guarani de virada, perdeu mais uma, né? 3-1 para a equipe do Botafogo nos últimos 4 confrontos, os últimos 8 confrontos aí no campeonato, o Guarani tem 4 derrotas, 3 empates e apenas uma vitória. E vai tudo para a última rodada, meu caro Antônio Lupe, o Guarani decide contra o Brusque, horário e local da última rodada, Antônio. Sábado, 5 da tarde, estádio Brinco de Ouro da Princesa. É a última oportunidade, é o último jogo da primeira fase que o Guarani tem para carimbar essa classificação para a fase decisiva da Série C. Só para explicar o regulamento ele é semelhante ao do ano passado. No ano passado, o Guarani ele ficou entre os 8, depois são 2 grupos de 4, os 2 primeiros de cada grupo garantem vaga para a Série B do ano que vem. Se o Guarani não pontuar contra o Brusque no próximo sábado, pode ficar fora. Valeu, Lupe, um abraço para você. Gabriel Castro, esse resultado deixa tudo mais pressionado para o time do Guarani. Muito decepcionante, né? Mais uma atuação ruim, é uma semana de muita pressão, porque além dos resultados não estarem aparecendo, uma vitória em 8 jogos, o rendimento também está deixando muito a desejar, rodada após rodada, deixando partidas dentro do Brinco de Ouro, perdendo pontos
e fora de casa também. Hoje, intervalo já estava 1-0 pro Guarani, mesmo sem rendimento, e na etapa final praticamente não entrou em campo. Então, a postura do Guarani está sendo muito ruim nessa reta final de Campeonato Brasileiro da Série C, e a vaga, ela, se vier, ela vai vir assim, nessa última rodada pela campanha que fez, porque ultimamente a situação está muito complicada. É isso, eu vou até aqui registrar algumas participações dos nossos ouvintes. Será que esse técnico dorme? Todo mundo vendo as jogadas do Botafogo, só ele que não. Jogadores sem vontade, sem técnica, precisa mandar o técnico embora. Manda aqui o Edson Coelho. É até uma situação meio que incomum, né? Você ter um treinador que corre o risco de demissão, faltando um jogo pra terminar o campeonato, mas eu já vi acontecer de tudo, principalmente envolvendo o Guarani, onde se tem uma pressão muito grande, a torcida completamente insatisfeita. E mais, né? Até com base no último jogo, né, Lupe? Se o Guarani mantiver o Hélio, ele vai enfrentar um brinco de ouro contra ele no sábado. Contra ele. Vai ser uma atmosfera terrível pro técnico Hélio Cizenando. Principalmente de acordo com o ritmo da partida. Ele não vai ter paz. Não vai ter paz. Ele não vai ter paz. E aí fica a discussão, e os dirigentes do Guarani, Frontini, Rômulo Amaro, pessoal que está lá no dia a dia do futebol, a decisão está na mesa. Vai para a última rodada com o Hélio, sabendo de tudo que pode acontecer, ou troca, tenta achar uma solução caseira, né, que é o assistente técnico, como fugiu Marcelo Marelli. O Marcelo Marelli, que já trabalha, subiu com o Rio Branco, né, Cabela, se não me engano, né? Subiu com o Rio Branco de Americana, eu sei que ele foi acesso com o Sertãozinho também. Campeão de Série A3. Exatamente. Então tá aí, e a decisão tem que ser rápida. A decisão não dá pra aguardar segunda-feira. Isso tem que ser discutido hoje ou no máximo amanhã, pra ter uma tranquilidade. Mas, Júlio, eu não tenho prova, eu não tava no vestiário, eu não sei o que passou pelos jogadores, mas o comportamento do Guarani no jogo como um todo, o Gabi Castro já alertava isso, mesmo o Guarani armando ali uma grande blitz logo no primeiro minuto de jogo, um jogo estranho. Eu vou colocar esse termo aqui pra não me complicar, porque eu achei muito estranha a atitude do Guarani hoje. Sei que tem problemas atrasados, sei que o elenco não tá contente com o Hélio, e aí a diretoria vai ter que decidir algo para essa última rodada. Se troca o comando técnico, dá esse all-in para a última rodada, ou vai segurar a pressão junto com o Hélio, independentemente do que acontecer na última rodada. Eu e você estivemos, inclusive, na entrevista do Jonathan Costa, na última quinta-feira, e aí o Jonathan Costa ele foi questionado sobre a questão do vestiário, Cabela, e ele falou assim, não... o vestiário tá fechado, a gente tá fechado com o Hélio. E aí eu era o próximo a perguntar. E eu confrontei o Jonathan Costa. Eu citei, Jonathan, respeito muito o que você tá dizendo, entendo que faz parte do futebol dizer que o grupo tá fechado, mas a informação que nós da imprensa temos é que existe um desgaste muito grande entre elenco e treinador. E acho que a cada jogo isso fica muito evidente. Então eu acho que não tem mais discussão que o elenco e o Hélio não se dão bem. Isso tá claro. Isso a cada jogo que passa ficou claro. A questão é, Cabela, que o Guarani vai precisar definir o Guarani consegue controlar esse vestiário para um jogo agora que é uma final, ou o Guarani tem que discutir seriamente a possibilidade de trocar o técnico e, como o Lupe disse, é um termo do poker, ir pro all-in. O all-in é o tudo ou nada. Vou arriscar tudo, porque é um jogo que pode valer a temporada para o Guarani. Olha, o Hélio Cizenando tá na corda bamba desde que chegou no Guarani, né? E aí o Guarani teve 15 dias recentemente, antes do jogo contra a Inter de Limeira, foram 15 dias que poderia ter feito a troca, e aí teria mais 3 jogos para definir, 3 ou 4 jogos para definir o campeonato. Não o fez. E você acha que se a imprensa sabe que tem esse desgaste, jogador e técnico, a diretoria não sabe? E a diretoria não sabe? Ou não tem peito para brigar? Às vezes é um desgaste com a própria diretoria também. Também, exatamente. Já que tem um salário atrasado. Isso interfere, né? Muito interfere demais a conta. A diretoria fala, não, eu tô com o salário atrasado, eu não posso brigar com esses caras. Já não tô pagando e ainda vou brigar com eles? Pode ter isso também. Mas eu trocaria o técnico. Eu trocaria. Eu dava um chá de ânimo e jogava bucho pros jogadores, já que o desgaste tá ali no meio. Assim, o Guarani que vai ter que definir isso, Gato. É o Frontini, é o Rômulo Amaro, é o Conselho de Administração, o Departamento de Futebol como um todo. O Guarani vai precisar tomar uma decisão. E acho muito importante o Guarani se manifestar. O Hélio é o nosso técnico para a reta final da Série C, ou não vamos seguir com o Hélio por tais motivos. Não dá para o Guarani, neste momento, ser omisso e não dar explicações para o torcedor, principalmente conhecendo
a cultura do torcedor que já tá decepcionado, vai ansioso pro jogo sábado. O torcedor do Guarani vai apoiar quando der, mas dependendo de como for, o ambiente vai se voltar contra o Hélio. Então, a diretoria do Guarani tem uma decisão a tomar. Eu entendo essa discussão, mas eu não demitiria o técnico Hélio Cizenando não, viu? Porque eu tô com o começo da fala do Cabelo. Se elenco e treinador não se dão bem, por que não trocou antes? Não é agora, na última rodada, na semana mais que decisiva, que vale o ano pro Guarani, que pode valer um acesso pro Campeonato Brasileiro da Série B, vale uma classificação pro quadrangular, mas se perder em casa, perde a vaga e fica mais um ano na Série C. E ano que vem sobem 2. E tá caindo a Ponte, pode cair mais time ali médio, América Mineiro, tem muito time ali que vai brigar, então a Série C ano que vem vai ser complicadíssima, com 2 vagas e com um monte de time médio ali do nível do Guarani. Então ano que vem o buraco é mais embaixo. Então eu acho que a demissão do Hélio Cizenando, ela seria para afagar aquele torcedor que tá chateado, que tá irritado e que quer a saída do Hélio Cizenando, que eu imagino que muitos torcedores querem, mas é uma situação mais fácil para a diretoria, porque ela tira a responsabilidade dela. Ela fala, olha, eu fiz a troca, agora é uma semana, pega esse discurso do Cabelo de vou renovar ânimo, ou vem um novo treinador já pro início da semana, ou vem com a solução caseira que o Antônio Lupi disse, e aí vai com esse novo treinador, com esses jogadores. Eu acho que coloca ainda mais responsabilidade sobre este elenco, que eu não sei se dá conta do recado, tá? Você trocando o treinador, você dá a imagem, olha, o problema era o Hélio Cizenando, a partir de agora é um novo treinador. É muito fácil para jogador também, o jogador tem que ser profissional. Se tem algum problema com o Hélio, se resolva com o Hélio Cizenando. No vestiário. O que não gosta? É treinamento que você não gosta? É o jeito que ele fala? É a cobrança dele? O que não gosta do Hélio Cizenando? São profissionais. Estão sem receber, é verdade, o salário não tá em dia, é um problema da diretoria. Agora, entre treinador e jogador, essa história de, eu não gosto, eu não me dou bem, ele é assim, é o Guarani que tá em jogo. Vale uma vaga pro Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani tá na 3ª divisão do futebol brasileiro. Então eu acho muito fácil esse discurso de, eu não gosto do treinador e por isso... Tem que mudar esse discurso, é uma última semana, é uma última rodada... Faça reunião todo dia, diretoria, Frontini, vem presidente, vem vice-presidente, que se precisar fazer reunião todo dia entre jogador e Hélio, vai fazer todo dia, mas tem que se resolver. Então eu acho que a demissão agora na última rodada mostra um amadorismo muito grande. Agora é momento assim, que é de nervosismo, de pressão, a torcida já cobrou recentemente. Na última entrevista coletiva do Hélio Cizenando já teve pressão com rojão, com fogos, interrompendo a entrevista coletiva. Então acho que tá com o ânimo muito aflorado. Tá na hora da diretoria entrar em campo, abaixar esse ânimo, conversar e falar, nós vamos resolver treinando e jogando melhor. A minha opinião é essa. Eu acho que eles precisam se resolver e jogar melhor. O Guarani tem o melhor elenco da Série C. Individualmente, eu vejo uma equipe para ser líder da competição. E não tá conseguindo, tá com uma queda de rendimento. Então é óbvio que isso assusta. Uma vitória em 8 jogos assusta. O Guarani tá perdendo força na hora errada. Mas eu acho que precisa acertar nessa última semana, porque decide em casa. Então ainda tem todas as possibilidades do Guarani classificar, porque é um jogo no Brinco de Ouro e pode ser com um Brusque já na liderança. 2 erros da diretoria no ano com o técnico, né? Matheus Costa foi demitido de uma maneira que não deu muito tempo de ele trabalhar. Não tá fazendo um trabalho legal, mas não deu tempo dele. É o trabalho na Inter. Né? E provavelmente vai estar classificado amanhã. Exatamente. Né? Só um detalhe, né? Na verdade, foram 2 demissões do Matheus Costa. Né? Uma ele voltou atrás. Exatamente, isso é detalhe. Lembra? Foi demitido, ele voltou pro sul do país, aí ligaram pra ele e falaram, não, vem pra cá. Não, pode voltar que o rapaz aqui pediu pra voltar. Exatamente. E aí, quando mandou o Matheus Costa, que na minha opinião não precisava ter mandado embora naquela oportunidade, e quando precisou mandar embora o Hélio Cizenando pra dar um ânimo, que teve os 15 dias, não fez. Até aproveitando esse gancho, ele só mandou, a diretoria só mandou o Matheus Costa embora pra dar uma resposta pra torcida por conta da eliminação pro Castanhal na Copa do Brasil. E agora só que a decisão ela foi tão assim, eu quero achar um termo aqui legal. Ela foi tão precipitada que eles colocaram também o Farney no bolo, né? Que fez um trabalho ano passado. Claro que ele tem os pontos negativos dele, mas ele remontou o time do Guarani no passado que era pra cair. Sim, o Guarani era pra cair.
e conseguiu a classificação com todas as contratações que ele fez. E aí ele acabou sendo demitido também, e a torcida, pelo menos naquele momento, não concordava pelo menos com a demissão do Farden. Mas do Matheus Costa, que por conta da questão da vergonha que o Guarani passou na eliminação pro Castanhal na Copa do Brasil, até que passou. Só que agora o Matheus tá dando uma resposta. Ele tá fazendo um trabalho super interessante na Inter. E o Guarani, que não achava um técnico antes do Hélio, o Hélio não era o plano A. Demorou uma eternidade para ele ser contratado. Contratou. E acho que até agora a diretoria não tem total confiança no treinador. E ano passado as trocas não deram certo no Guarani. O Guarani teve 4 treinadores. Teve o Maurício Souza, teve o Marcelo Fernandes, teve o próprio Matheus Costa, o Marcelo Cordeiro foi interino. Ele foi trocando ao longo do Campeonato Brasileiro da Série C e não conseguiu o acesso. E pode ser que faça isso novamente, de acordo com as informações, já que ele tá na corda bamba, dessa saída do Hélio na última rodada. E Marcelo Fernandes também demitido do meu modo de vista errado. Foi pro rival. Subiu com o rival. No último jogo pra cima do Guarani. Aí esse ano manda embora o Matheus Costa, que deve classificar a equipe para uma fase final da Série C também. Isso é um tapa na cara, né? Em relação ao planejamento que o Guarani adotou. E aí outras situações entram nessa matemática, né? O Guarani essa semana não anunciou, né? Mas confirmou também. Que o Diego Torres, que é um dos maiores, está no top 3 salários do elenco. Pois é. Não joga há 3 meses, né? Não teve oportunidade com o Hélio. Acho que o Hélio explica muito mal as faltas de oportunidades ao Diego Torres. E aí dá férias pro cara, né? O Guarani hoje, quais foram as substituições aí, Lupe? O Luiz Otávio saiu, entrou do meio campo, né? O Carlos Eduardo, Luiz Otávio, Isaac, William Farias, Cauã Jesus, Rafael Freitas. E aí o ataque, né? Matheus Guilherme e Luca no lugar do Herbert do Maranhão. Ele tem um problema do meio pra frente. Exato. E um jogador que não estava rendendo, mas que é do meio pra frente, que tem um dos maiores salários, entrou em férias. E o Donatão tava no banco, né? Também, viu? Precisava sacudir o Diego Torres, né? Pô, o Diego Torres não tá jogando bem, mas então o trabalho da comissão técnica é buscar meios pra recuperar o jogador. E é sempre no momento errado, né? Reta final de Campeonato Brasileiro da Série C, você vai dar férias pra ele agora. Então dá antes, dá um mês atrás, 2 meses atrás. Se já tá vindo com um problema, resolve isso antes, não é agora que você vai resolver. Eu não quero ser o mensageiro do caos aqui, tá? Mas se alguma coisa der errado no próximo final de semana, na verdade o ano do Guarani ele foi completamente errado. Ele tem uma eleição em dezembro, e aí o Rômulo Amaro é reeleito, e depois em agosto tem uma outra eleição porque a justiça anula. Aí você tem um processo de agilizar uma questão de SAF, mas por conta do processo eleitoral isso freou. Aí você tem todas essas lambanças, eliminação para Castanhal em Copa do Brasil, uma Série C que o Guarani montou um time que a gente até falava, e aí a gente também tem essa situação, era um time de Série B, você pega aqui as peças, vou pegar aqui 3 nomes, William Farias, Jonathan Costa e Kaique França, hoje jogariam fácil em qualquer time da Série B. João Paulo, tem isso também. E decisões que a gente acabou de comentar aqui, e pode ter mais uma decisão que vai ser tomada ou não a respeito do Hélio. E aí, imagina o cenário para a discussão de uma SAF onde vai ser decisiva agora nesse começo de setembro. Uma possível eliminação de primeira fase, o Guarani vai ficar 4 meses, porque setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses sem competição, e o futuro importantíssimo dos conselheiros para decidir se o time se torna SAF ou não. Mas imagina o cenário, né? o cenário para essa votação em caso de uma eliminação. Claro que eu não quero que isso aconteça, quero a classificação do Guarani. E aí a gente vem no microfone forte da CBN e fala assim, torcedor, você tem que ir pro estádio para ajudar o seu bugrão. Com que cabeça? É difícil. Com que ânimo? Não, mas agora tem que deixar para depois aí, né? O desânimo vai ter que ficar pra depois. O desânimo é pro dia de hoje, é pra amanhã, pro fim de semana. Terça-feira já tem que estar remado de novo. O torcedor do Guarani tem uma semana pra desabafar. Amanhã é domingão. Passar por cima. Desabafa, chama os amigos, faça o que você quiser, porque é um direito do seu torcedor. Chegou ali quinta, sexta-feira, vai lá, compra o ingresso. É um apelo isso, né? Comprar o ingresso, garantir o lugar no sabadão, porque o torcedor do Guarani vai precisar criar uma atmosfera diferente para esse jogo. Porque a gente vê um elenco, principalmente no segundo tempo, e até uma das minhas perguntas para você é uma questão tática ou física, né? Porque o Guarani cai muito no segundo tempo. Ele é muito apático. Então o Guarani precisa criar um novo enredo nos jogos, sabendo que o Brusque é um adversário fortíssimo
e vai chegar no mínimo brigando por liderança, já que o Botafogo venceu hoje. É um pouco de cada, né? Eu acho que tem a questão física que acaba pegando, por isso que ele consegue sair à frente, ele toma a virada, mas tem a questão emocional e tá tudo interligado, né? O Jonathan Costa, antes da nossa transmissão começar aqui do jogo, né? Ele falou dos problemas financeiros, que as contas vão chegando, então vem problema dentro de casa, você vai atrasando conta, tem a pressão dos familiares, e aí isso afeta rendimento dentro de campo, o descontentamento dentro do vestiário e leva isso pro gramado, entendeu? Então, ou a diretoria precisa acertar, regularizar as pendências financeiras e aí dentro de campo, o Hélio Cizenando, caso permaneça, com os seus atletas, precisam acertar todas as arestas ali, não gosta de mim, não tem problema, mas acerta uma formação, melhora o ambiente para poder vencer as partidas. O Guarani tem time para isso. A diretoria precisa entender o porquê que isso não tá acontecendo. Muito bem, vamos agora aos nossos quadros, meu caro Eduardo Rodrigues Obalacha. Então vamos começar com um craque do jogo. O craque do jogo! Imagino que esse craque fique do lado do Botafogo, né? Tivemos aí o João Paulo fazendo o gol do Guarani, depois no segundo tempo o Botafogo com Nenê, Rodolfo Tavares e Lucas Cândido. Marcou 3 gols o time do Botafogo. Carlos Cabela, começa por você. Rodolfo, pra mim Rodolfo fez a jogada do primeiro gol e fez o segundo gol do Botafogo. É isso bem. Aliás, esse lado direito do Botafogo, né, funcionou bem. Ou o lado esquerdo do Guarani não funcionou. Tem São as duas possibilidades. São as duas. E aí, meu caro Antônio Lupi? Eu voto no Rodolfo também, uma assistência e um gol. Camisa 11, na verdade 77 camisa dele do Botafogo. O Rodolfo, na minha opinião, é o craque do jogo. O Nenê não aparece pra vocês? Não, o Nenê foi bem, mas aí... Ele é o craque do time. Não, mas ele fez um gol. Aí o Rodolfo fez um gol também, mas o Rodolfo deu uma assistência. Vai aparecer, Júlio. Vai aparecer? Gabriel Castro. Eu sabia. Ele Torcedor do jogo. Eu deveria ter começado com o comentário. Ele lembrou da passagem do Nenê no West Ham. Ele teve um lance bizonho ali, que ele tentou jogar uma dileta e ele tropeçou, mas com a bola rolando, assim, nos demais lances, assim, ele deu corta-luz, ele deu passe, ele marcou gol importante quando a partida ainda não estava decisiva, então meu voto vai ser dele. 45 anos, jogando em alto rendimento, uma partida decisiva, ele chama a responsabilidade, ele aparece, por isso que o meu voto vai ficar para o Nenê. Nenê, o vovô garoto, né? Nenê liderando, né, o Botafogo nessa arrancada, mas é um time com muitos nomes conhecidos, né? O Diogo Matheus, que passou pelo Guarani, o Lucas Cândido passou por Campinas, Dudu Ratamoto também passou por aqui, Henrique Dourado, né? Por muito tempo, um dos principais artilheiros do Maracanã, do novo Maracanã, ao lado do Heleno Brocador, brigou por esse posto nas passagens pro Flamengo, Fluminense. Henrique Dourado, um jogador muito conhecido, e você tem um banco também com jogadores que conhecem a divisão, né? Diego Tavares, Simon, Jonas Toró, enfim. Então é um time que está preparado aí para brigar pelo acesso, inclusive com alguns campeões pela Ponte no ano passado, ao lado do técnico Marcelo Fernandes. Toró foi o artilheiro da Série C no passado, né? Do time do ano passado, o campeão, tem o Simon, zagueiro, o Toró, o Lucas Cândido, né? Isso, Diego Tavares, Toró e o técnico, né? E o técnico. E o Luiz Daniel, que foi vice-campeão com Londrina. Ah, entendi. Verdade, bem lembrado. Mas subiu, né? Esqueci o nome. O Rodolfo foi eleito o craque do jogo com menção honrosa pra Nenê. E agora? Quem foi o pior? O pior em campo. Agora sim, começo com você, Gabriel Castro. Olha, achei o Maurício Antônio muito lento em muitos lances, o zagueiro da equipe do Guarani. O Luiz Otávio quase comprometeu ali, mas eu não pego no pé de jogador, eu não tenho nada pessoal, mas mais uma vez o meu voto vai ser pro Isaac, porque ele é um jogador de meio campo, ele não aparece pro jogo e é uma posição fundamental. O Luiz Otávio, ele foi combatido principalmente no primeiro tempo, o João Paulo, que é outro meio campista, acabou marcando o gol. Agora, ele não consegue chegar a bola no ataque. Eu acho que o Maranhão não apareceu pro jogo, mas também não é culpa do Maranhão, porque ele não perdeu o gol, ele não conseguiu, ele não apareceu. E ele não apareceu porque essa bola não chegou. E se essa bola não chegou, é porque o meio-campo não conseguiu trazer. E ele é um segundo homem de meio-campo, ele tem uma qualidade técnica, mas ela não aparece. Eu acho que desperdiçou mais uma vez a oportunidade, por isso meu voto fica pelo Isaac. Porque um dia ele já demonstrou ter um futebol que não aparece mais. Então, por isso, como uma partida decisiva, um jogador de meio campo não apareceu, tem um destaque maior, meu voto é dele. Cara, sem nenhum deboche, ironia, não é o momento disso. Inclusive, é o momento que o torcedor tá irritado. Eu não lembrava que o Isaac esteve em campo hoje.
Eu também não. E tem sido um jogador muito mencionado pelo Hélio Cizenando, né? Ele, inclusive, utilizou uma expressão em comum. O Isaac tem o eu bola, né? Que é o tratar, o controle de bola. O Hélio vive elogiando isso. Hoje, de fato, não apareceu, né? O Isaac. Bem mencionado aí o voto do Gabriel Castro. Pois não, meu cara. Vou com o Gabi Castro, Isaac. Tem personalidade, traz nome diferente aí, cara. Eu ia votar no Maranhão, mas aí ele me... O Gabi te convenceu. Você dá o primeiro voto pro comentarista. Eu gosto quando chega empatado no último. Aí você fala assim, não, tem que ser diferente. Mas como é que eu vou ser diferente? Eu vou votar no Maranhão, mas aí realmente a bola chegou no Maranhão? Teve um arranque que ele foi devagar. Pra você, cara, Maranhão... Nossa. Você quer que eu volte no Maranhão? Não, é que o estilo de jogo, a proposta do Guarani não funciona pro Maranhão. Ele ficar pressionando, né, Gabi? Sim. Pressionar a saída de bola, ficar se movimentando. Mas sabe qual que é o problema? Mas o lance que ele pegou do Maranhão... O Luca entrou e também não pegou na bola. Mas sabe por que eu ia votar no Maranhão, mas aí eu pensei bem, realmente a bola... Porque naquele contra-ataque que foi puxado pelo Herbert no primeiro tempo, cara, era pra ele já estar acompanhando a jogada. O rapaz da câmera, o cinegrafista, ele tava bem numa preguiça, ele pôs a câmera assim, e ele não apareceu no vídeo. Apareceu o Cauã Jesus, apareceu o João Paulo, o Luiz Otávio tava aparecendo aí, de repente vem ele. Só que a jogada já tinha sido encerrada com a bola nas mãos do goleiro do Londrina, não, do Botafogo. Mas eu vou votar no Isaac. Eu vou votar, então tá bom, eu vou votar no Maranhão. Carlos Cabela, quem que é o seu voto, Cabela? 3 gols do lado esquerdo. Isso aí é duro mesmo. Mas aí você vai 3 culpar gols o Emerson, o Luiz Otávio que não protegeu, os 2 zagueiros que erraram na cobertura. Mas eu vou no Emerson. O Dudu falhou na marcação do gol. Olha, eu acho que os 2 laterais hoje, aliás, o time inteiro, né? Mas os 2 laterais hoje deixaram muito a desejar. O Dudu mais no primeiro tempo. O Dudu foi muito mal também. No primeiro tempo, principalmente, né? E o Emerson tomou 3 gols do lado dele no segundo tempo. Inclusive, um dos gols... O terceiro ele nem apareceu, ele tava no ataque. O segundo, acho que é o segundo gol, que o Rodolfo domina, a bola escapa, tem 3 jogadores em volta, um deles é o Emerson, ninguém chega na bola. Ele vai, domina a bola, toca pro Nenê, que passa pro Diogo Matheus. O Rodolfo sai lá da lateral, vai lá no meio cabecear ainda. Acho que é o segundo gol. E pra mim, o Emerson. Empate triplo. E eu nem vou... Eu poderia até utilizar o peso 2 do comentarista, né? Pra desempatar. Mas acho que é justo, né? As 3 menções... Tanto o Emerson, como o Maranhão, como o Isaac, acho que é justo. Eu concordo com o Isaac. Eu já cansei de votar no Isaac com o pior em campo, porque não vai. O Isaac, quando ele funciona, eu acho que ele contribui demais, né? O jogo contra a Inter de Limeira é exemplo disso. A gente viu um Isaac participativo, aí as coisas funcionaram. E ele tem o João Paulo do lado dele, porque se você falar assim, não, ele joga isolado, não é um Guarani compactado, mas ele tem o João Paulo do lado dele. Hoje ele tava jogando um pouquinho mais recuado pra marcar. Mas o João Paulo tava perto dele, porque o João Paulo não tava jogando próximo do Maranhão. O Guarani tava compactado no meio campo. Será que não tem um problema de relacionamento também, os dois? Então, aí pode ser, porque é relacionamento com o Hélio, relacionamento de jogadores, enfim. Porque, o Cauã Jesus não foi ponta, o Isaac não foi ponta, ficou todo mundo no meio. E de novo jogou mal. Ele tem um jogador bom ao lado dele e ele não consegue jogar. Quando o Carlos Eduardo entra, ele consegue ser protagonista. E o Isaac não conseguiu. Carlos Cabela, obrigado, viu, Cabela, pelo trabalho hoje. Tava na expectativa, né, depois do primeiro tempo, que seria uma narração de classificação, que seria incrível para o Guarani, já classificado para a última rodada, mas teremos emoção até o fim. Obrigado por hoje, viu, Cabela? Grande abraço para você, Júlio, para toda a equipe, a todos que ficaram ligados e conectados com a gente aqui. Até a próxima. Valeu, Cabelinha. Mais participações aqui no nosso WhatsApp. Cauã e Isaac não aparecem, mas jogam pro clube. Manda aqui o Flodoardo, obrigado pela sua participação. Alberto Valentim não seria um bom nome? Pergunta aqui o Luiz. O Alberto Valentim acho que tá no mercado, né? Salvo engano, o Alberto Valentim está disponível no mercado, mas eu não sei se o Guarani... Num cenário hipotético, gente, que o Hélio Cizenando é desligado... Problema do Guarani financeiro. Não sei se o Guarani vai ter recursos para ter um técnico para sábado. Se classificar, aí é uma outra situação, mas, repito, são cenários hipotéticos. É melhor a gente esperar o Guarani definir, fica, não fica, a situação é X, é Y... E aí depois a gente pode conjecturar, mas o Alberto Valentim foi demitido do América recentemente, que contratou o Louser, que também já foi demitido ontem. O Louser tá no mercado? Louser no mercado. Então. Aí vai depender de questão de sábado. 21 horas, tá?
SAF é só dia 4 de setembro, Só né? dia... Então, Aí, mas segundo o protocolo... O homem não libera nada antecipado não, né? Então, não sei, mas o loser tá no mercado. Eu só quero te informar isso. Então isso aí muda. O América agradece, inclusive, o loser, deseja sorte na sequência. Sorte ele vai precisar, se ele aceitar. Eu acho que o loser, o América precisa de sorte também, né? Ixi, se fosse ver quem precisa de sorte, tem uma galera aí, hein? Porque o negócio e o América é um exemplo que SAF não é a solução de tudo, né? Verdade. Porque muita gente põe a SAF é a salvação. A SAF tem que vir pra Vasco salvar. é o exemplo. Cara, tem muita SAF que, se mal organizada, organizada, né, Gabi, ela não funciona. Gente, SAF é empresa. Empresa quebra também, tá? Exato. Tem empresa que é lucrativo, O setor privado quebra também. Muita gente fala, SAF vai virar empresa. Tem muita empresa que quebra. Virar SAF não é a solução de todos os problemas. Pode ser a solução atual, enfim, é uma outra discussão, mas tem que tomar muito cuidado. Por enquanto, nada ainda da coletiva do Hélio Cizenando, né? O Hélio treinador do Guarani. 30 minutos, já acabou o jogo, não mandaram a coletiva? Não mandaram. Sonora, que é 3 minutos a sonora? Não. Ainda não tem nada. Tá bom. Sinais, né? Mas vamos aguardar aí o posicionamento oficial que o Guarani vai fazer para essa última rodada. O Guarani enfrenta o Brusque no sábado, 5 da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já tem um desfalque certo, né? O Luiz Otávio não joga, tá suspenso pelo 3º cartão amarelo. O João Paulo estava pendurado também, não tomou, né? João Paulo não. E o Kaique França também estava pendurado, não tomou. Então o Guarani vai só com o desfalque Luiz Otávio para a última rodada contra o Brusque. Júlio. Valeu, Antônio Lupe. Valeu, até a próxima. Bom sábado e até amanhã. Amanhã tem mais. Amanhã estaremos no Moisés Lucarelli para Ponte Preta e Avaí. E é claro que atualizações amanhã, caso o Guarani escolha mudar o rumo aí em relação à comissão técnica ou não, né? Uma permanência. De qualquer maneira, amanhã na nossa jornada esportiva a gente traz as atualizações também. Gabriel Castro, um abraço pra você, meu caro. Um abraço pra você, Júlio Nascimento, Antônio Lupe, Carlos Cabelo e aos amigos da CBN Campinas que nos acompanharam até agora. E que semana teremos. É isso, gente. Amanhã tem mais, então. Voltaremos às 4 horas com a Série B. Segunda-feira, CBN Esportes às 11 horas. Agradecendo ao Eduardo Rodrigues, o Bolacha, com os trabalhos técnicos. Bom restante de final de semana para todos vocês. Um abraço. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Repórter CBN. Sábado, 22 de agosto de 2026. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou o recurso apresentado pelo empresário Pablo Marçal e manteve a decisão que tornou o influenciador inelegível até 2032. A Justiça Eleitoral